Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta. Suave, irmão? Tô tranquilo, e você tá bem? Estou bem, cara. Você tá com a taça vermelha, o que aconteceu, mano? Tava no CIS fim de semana. Puta, e o protetor, foda-se, né? Coloquei, mas eu já caí da piscina, não adiantou nada. Entendi. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Crudão. Beleza, Crudão? Fala, galera. Tamo aqui de novo e vamos que vamos. E aí, você tá feliz hoje? Pra caralho, Hoje é um convidado especial demais, hein? Sim, mais que especial. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Gabriel Tomás, do Autoramas. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. No nosso podcast. Valeu. Já agradeço você ter Valeu. aceitado o convite aí pra trocar uma Estamos ideia aí. com essa galera doida aqui. Então, obrigado. a gente tem uma parceria com a Scal. Você que toma suplementação, não toma, tá procurando, vai começar a treinar, não sabe, enfim. Entra na descrição, lá vai ter o site deles. Tem o nosso cupom também, que é o Donamara10. Você vai ganhar 20% de desconto em qualquer compra que você fizer no site. A gente tem uma parceria com o Cerveja Azul também, que é um bar de rock aqui da Moca, tá? Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site www.cervejaazul.com, que você vê toda a programação lá. E a gente tem uma parceria nova, né, com o Nando. Isso, Nando Vieira. Uma barbearia aí que tá com a gente agora na parceria nova, agora em 2025. Aqui da Zona lá da Zona Norte, né? Aqui da Zona Norte tá Moca, né? Lá da Zona Norte, aqui de São Paulo, ele atende também a domicílio, então independente de onde você mora, troca uma ideia com ele, a gente vai deixar na descrição aí também, tá? Ele faz o atendimento aí muito bom, ele que cuida do visual aqui da galera aqui do podcast. E a gente tem uma parceria também com Hugo Brandão. Hugo Brandão, que é um luthier muito foda aqui de São Paulo também. Então, instrumentos de corda, não sabe o que fazer, regulagem, só entrar em contato com ele, tá na descrição também. O contato dele, já deixa o like, né? Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, Isso, né? A se gente tem uma inscreve no metinha canal aí, pra bater galera. aí. E tem o canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos, tá? Os melhores cortes, nosso canal de cortes, e peço que se inscreva também no nosso canal de cortes. E é isso aí, Rafa, manda bala, meu querido! Pô, Gabriel, que foda ter você aqui, irmão. Você Obrigado. dá muita coisa pra gente no mundo da música, a gente acompanha Que seu bom. trampo há muito tempo. E pra gente é uma puta honra ter você aí. E, Valeu, cara, bro. pergunta clichê, mas que a gente quer saber muito, né? Sua trajetória. Como que você começou o lance da música, mano? Tu é de Brasília, na verdade. Né? Eu nasci em Brasília, nossa, cara, faz tempo. Como começou lá? Cara, eu sempre, deixa eu ver, por onde que eu começo? Cara, meus pais sempre foram envolvidos com música, sempre foram muito fãs de música, sempre muitos discos em Brasília, lá em casa e coisa e tal. Não só meus pais, meus tios também gostam muito de música. Minha avó tentou ser artista. Minha mãe cantou em banda. Meu pai era batera de banda. Eu já... Assim, isso tudo sempre esteve muito próximo, desde que eu nasci, assim, sabe? A música. Minhas tias dançando na sala, discoteca, sabe? Todas gatas pra caramba, dançando discoteca, rodando vestido e não sei o que, parará. Saca? Eu ali, no mascotinho ali no meio, pulando. Cara, sempre tive envolvido com isso de algum jeito. Todo mundo na família sempre gostou de música. Sempre muitos discos, assim, eu sempre lembro muito, assim, muita música. Rádio ligado, galera cantando, galera dançando. Sempre rolou muito, assim, sempre rolou um envolvimento muito grande. Ia na casa de primo, tinha guitarra, não sei o que, sabe? Essas coisas assim. Sabe, você nem sabe como é que põe o dedo na guitarra e fica lá fazendo, sabe? Barulhão, Tipo assim, sabe? E é isso, sempre tive. Comecei a comprar os discos ali uns 9, 10 aninhos de idade, já com um sonho total de tocar guitarra, ter uma banda, sei lá, parará. Uma banda especial que você falou, puta, eu quero ser rockstar. Nossa, não, tinha muita coisa que eu já curti, assim. Uma banda especial que virou a chave. Cara, na infância, assim, minha mãe gostava muito da Rita Lee, dos Beatles, The Who, meu pai também, essas coisas, todos os discos que eu tenho de Beatles e Rolling Stones e Paraná, The Who, as paradas 60, então, tudo tem, cada um tem o nome de um, pertence, não sei o que, sabe? Os irmãos têm, esse disco é meu, o outro é seu, aí eu acabaram que hoje são todos meus. Aí só que cada um com seu nomezinho e tal, sabe? Muita coisa assim. Disco, sei lá. Tem muita coisa. Eu fui na casa da minha tia agora em Brasília, foi passar o Natal lá,
E acabei ficando na casa da minha tia, da tia Fabíola. Nossa, a coleção de discos da tia Fabíola é um absurdo. Sabe, um bom gosto, uma parada, pô, animal, assim. Eu só podia ter saído dali, assim, saca? Sabe, sei lá, fazia desde criança que eu não via os discos dela. Aí tá ali, cara, olhando assim, nossa, cara, só coisa maravilhosa, sabe? Sim. Assim, não é uma coisa que você passou, que é da infância, não sei o que. Não, hoje é só, assim, coisa muito boa, sabe? E aí, cara, aí vai nessa, começou a rolar isso. Lá em Brasília, assim, na minha infância eu vivia coisa do estouro das bandas de Brasília, do rock de Brasília. Brasília é a Essa foi na capital do década de rock. 70, né? Não, é 80, né? 70 pra 80, né? Oi? É 70 pra 80 ali, né? Finalzinho de 70 pra 80. Eu nasci nos anos 70, minha infância nos anos 80. Sim, certo. E aí, Estava sabe? falando das bandas de Brasília. Cara, e aí tal. veio o negócio do estouro das bandas de Brasília, a cidade inteira envolvida e coisa e tal com isso, sabe? E descobri o punk rock, as coisas todas, New Wave, Paraná, a música, sabe, o rock, né, que colocou a gente aí na jogada, sabe? O tipo de música que colocou, sabe, que a gente se inseriu, minha turma toda, minha galera toda. Aí começa a conhecer a galera que também quer tocar, que já é novinho, que tá ensaiando, as bandas de Brasília fazendo um baita sucesso, falando de Brasília e coisa e tal, sabe? Lá, tipo assim, a minha cidade, assim, é engraçado, todo mundo tem orgulho da sua cidade, o cara é paulista, paulistano, carioca, o Rio de Janeiro, não sei o que, o São Paulo. Pô, a minha cidade, você ligava a televisão, só falavam mal da minha cidade. Aí que político, corrupto, ditadura e não sei o que, e deputado e parada. Nossa, ninguém tinha orgulho de ser de Brasília, sabe? Aí vem a música e aí todo mundo, sabe, a cidade se encheu de orgulho, assim, sabe? Pela primeira vez, assim, uma primeira coisa para ter um orgulho, sabe? Até hoje, assim, a galera fala, a tradição de Brasília é o rock, sabe? É isso, sabe? Brasília é a capital do rock, era isso, assim, sei lá. Na época eu achava meio brega essa parada, meio tosco, assim, esse rótulo, mas hoje, assim, eu entendo o porquê que usaram, assim, sabe? Porque realmente, sabe, a capital do Brasil, capital da corrupção, capital da política, da ditadura militar, parará, bababá. E aí, de repente, teve uma coisa que foi muito positiva. Saiu da pior para a melhor coisa, sabe? Sim. Então, aí eu vivi isso tudo. E sempre sonhando em ter uma banda, em compor e coisa e tal. Tinha uma coisa. Até eu acho muito triste hoje. Assim, eu não sou um cara saudosista, mas eu acho muito triste de ver a galera que tá tocando, que não sei o que não tenha a vontade de colocar suas ideias, sabe? De colocar suas opiniões e transformar isso em música, transformar isso em texto musicado. Eu vejo a galera comprando uma guitarra e pensando só na técnica. Sabe? Que não sei o que, porque é o mesmo som do Bon Jovi ou do Red Hot Chili Peppers ou não sei o que, cara. Acho isso incompleto, sabe? Acho que o espírito de você entrar na música é querer se colocar, cara. É querer estar ali, sabe? É querer ser você mesmo. É querer ser você, sabe? Não é, eu quero ser o guitarrista da banda inglesa. Pô, velho. É mesmo? Esse eu já conheço. Prazer, valeu. Já Cara, tem o original, que é bom pra caralho, né? Pois é, pô, cara. Pô, você quer ser esse cara? Pô, eu conheço um cara que ele é tão bom quanto ele mesmo, que é ele. Mas como é que foi encontrar a galera de Brasília, fazer as amizades ali com as bandas, assim, tipo, começar a ter aquela ideia de, pô, vamos começar a formar banda, conhecer um baterista, conhecer um guitarrista, como é que foi? Nossa, comigo eu já intimava as pessoas. E aí, você toca? Pô, eu tô querendo formar uma banda, hein? Tô querendo fazer um negócio. Tem uma ideia pro nome, hein? Eu não sei, cara. É isso, pô. Nossa, eu sempre fui chato pra caramba, né? Qual foi a primeira banda que você montou? Já Ó, foi Little Quail? Já? eu ou tive, tinha não. antes? Meu primeiro show foi com uma banda chamada Cultura Inútil. Cultura Durou um Inútil. show, né? Era o que? Era de punk rock?
Cara, só podia ser, assim, mas assim, era assim, a gente fez um show só. E aí, era num festival, eu estudava no colégio católico, Instituto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, olha que rebeldia. Aí, cara, as irmãs, né, as freiras, a irmã Sueli, a irmã Ivone, sei lá, quem sabe onde elas... Não sei nem se Tadinha da estão irmã vivas. Ivone. Não sei nem se estão vivas, tadinha. Cara, e fizeram um festival de música de um final de ano. Que o tema do festival era a paz, né? Olha que coisa bonita, que coisa linda. E aí eu fui lá e escrevi, eu fiz uma música que tinha, né? O tema do festival Paz. Eu fui lá e escrevi uma música chamada Guerra. Tipo, porra. Aí, velho, e entrou e fomos lá. Cara, só que aí, velho, o nosso show foi tão caótico. Não, mas Cara, vocês foram primeiro- pra causar mesmo, né? Cara, pô, velho. A ideia inicial era essa, não. Cara, olha só, eu poderia até falar isso hoje em É. dia, depois de tanto tempo, mas não vou mentir, não. A gente chegou, a gente queria arrebentar, a gente queria fazer, mas, cara, e aí o Fred, que era o vocalista, que era um cara, assim, um lourinho, assim, com cabelo new wave, assim, sabe? Uma franja, assim, loirinha, assim, sabe? Uma parada, sabe? Era meio com cabelo de surfista, assim, essas paradas. Mas era uma coisa que tinha, sabe? Meio armação ilimitada, assim, sabe? Foi limitada. Aí, eu era só o guitarrista, eu não cantava. Nossa, eu morria de vergonha, subia no palco tremendo. Aí entramos no festival, cara. Aí entramos, eu digo, ué, cadê o Fred? Não entrou, que de repente ele entra com o microfone. Cara, ele pisa no cabo, assim, o pé no cabo, cara, o cabo arrebenta e começa a fazer um barulho. E a mesa de som era uma mesa assim das freiras, que era uma parada muito antiga. Cara, começou a fazer. Cara, foi uma bagunça total, cara. E aí, cara, a gente se perdeu completamente. Foi uma zoeira. Cara, um tava tocando uma coisa, o outro tocando outra, e a bateria. Tum, start, tum, start, tum. Cara, e foi, cara. Na hora que acabou a música, pam! Cara, o povo foi. Uau! Cara, foi um delírio, assim, cara. Nossa, meu irmão, que massa! Aí, cara, só que aí os juízes desclassificaram a gente. Porque a gente tocou tudo errado, porque o vocalista estragou o equipamento, porque o tema da música, da letra era o contrário do tema do festival. E era uma música só que vocês tocavam. Era só uma música. Ah, então já fez a música especial pra esse momento. Cara, foi, velho. Cara, engraçado é que é o seguinte, em cima dessa, que eu fiz 1, 2, 3, 4, tipo 2 meses depois, sabe? Era uma que era... Era assim. Aí tinha, cara, a letra... sei lá, não me lembro, não consigo cantar. Chamado Guerra, pela terra, seus habitantes não aguentavam mais, ninguém tinha mais esperança pela paz, sabe? Uma coisa assim. Saca? Aí era. Aí, velho, aí não deu certo. Aí quando veio do 1, 2, 3, 4, aí veio a ideia nos mesmos acordes, assim, sabe? Falei, pô, só consigo tocar isso mesmo? Ah, vamos nessa. Aí, já tava ali. Aí, cara, mas aí foi o seguinte, aí teve um outro grupo dos amigos nossos que ganhou o festival, ganhou o primeiro lugar. Só que a gente saiu muito mais bem Visto, bem né? falado, cara. Nossa, a gente tocou a zona, sabe? Foi aquilo que foi rock and roll, sabe? Outro dia eu encontrei o Fred, cara, ali esse cara que era o vocalista, eu encontrei com ele num cachorro quente ali na Vila Madalena, cara. Eu tava saindo ali do Picles, aí tô ali, cara. legal. Nossa, eu encontrei com ele depois de muitos anos. Fred, caramba, não sei. Eu escrevi um livro que eu conto essa história. Escrevi um livro. Oi? Magnético 90, E aí tem essa história no livro. Aí eu falei, cara, você viu o livro? Ele, pô, claro, não sei o que lá, todo mundo me falou quando saiu, não sei o que lá. Caramba, cara, que massa, eu encontrei o cara, assim, do nada. Mas tava sem falar com ele desde... Não, eu já tinha falado, eu já tinha falado moleque? com ele, sei lá, há uns 15 anos atrás, vai. Ah, sim. Mas foi a última vez, fazia muitos anos que eu não encontrava. Uhum. E aí é isso, aí o cara com vários filhos, eu não sei o que, parará, bababá, outra vida, né? Mas foi massa.
Encontrei. Aí foi sessão de fofoca a noite toda. Ô, Gabriel, quando é que você viu que, assim, É. que você tinha um dom pra compor, mano? Quando você viu que você falou, caramba, mano, eu consigo compor, consigo fazer letra e tal. Cara, eu vou te falar o seguinte, eu tenho uma explicação que todo mundo acha que eu tô doidaço quando eu conto, que é o seguinte. Cara, eu queria muito compor, eu não tinha manha, sabe? Quando eu comecei, aí eu queria fazer uma música tipo essa de protesto, tipo assim, fã do Cólera, fã do Ratos e do Lixomania, do Garotos Podres, parará. Cara, e eu fazia isso muito mal, muito mal, assim, era muito ridículo, era muito boboca, assim, sabe? Cara, muito infantil, muito infantiloide, assim, sabe? Uhum. E aí, cara, Só que assim, hoje eu percebo que foi a tentativa. Parece que você vai assim, assim, parece que o processo é basicamente assim. Você Parece que você pede uma autorização para alguém, pros deuses da composição, assim, sabe? Você vai ali e tá ali batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. E você vai tentando, vai tentando. Tem uma hora que abre. Tem uma hora que. Cara, e aí, velho, aí vai. E aí rola, e as pessoas gostam, as pessoas elogiam, as pessoas se amarram, entendem as ideias. E aí já era. Aí você entrou na parada. Essa guerra foi a primeira letra que você escreveu assim? Não, Você tinha não, escrevido nossa, antes já? nossa, já tinha feito muitas outras. Eu tinha um caderno de letras, eu e meus amigos, cara, tinha um caderno. Eu até tenho pena de não ter mais. Cara, e outra coisa que a gente fazia, que é até engraçado, é uma grande pena de eu não ter o caderno, que é o seguinte. Cara, a gente, assim, né, os moleque virgem ali, nunca tinha transado, não tinha nada, né, ali também com, esse era um outro sonho, né? Sonhos, muitos sonhos. Cara, e a gente fazia uma porrada de música com um monte de palavrão, sabe? Velho, tipo os funk que tem hoje em dia, cara. E eu me arrependo de não ter guardado Essas letras? essas letras que eram assim, eram letras que a gente fazia assim, que a gente fazia campeonato de absurdo, sabe? Tipo, cara, sabe? E era isso, tudo com um cunho é, m- sexual da visão do menino, assim, sabe? Cara, e aí, velho? Nossa, tinha várias. Eu ouço várias coisas que eu já fiz. Nossa, eu já. Caralho, velho, eu já quase compus essa música há 30 anos atrás. Essa música Cara, há muito tempo atrás. Cara, mas era assim, pô. Imagina se eu quisesse fazer aquilo ali, nossa, iam me massacrar, cara, sei lá. Ia ser assim. Cara, mas assim, velho, tinha muita coisa, assim, que é uma pena que eu não tenha guardado ali pra eu provar, sabe? Mas, cara, era muita coisa muito parecida, muito parecida, muito parecida. As rimas, cara, as coisas, nossa, cara, não tinha coisa. Eu falei, caramba, velho, eu acho que. Engraçado. Será que algum desses caras achou meu caderno? Lançou um monte de hit, aí você nem tá ligado. velho. Tá recebendo Cara, royalties. Não, velho. E tipo assim, pô, nos anos 90 teve aquele negócio de fim da censura, podia lançar música com palavrão, com não sei o quê. A gente também falou muita besteira, né? Em Brasília, pô, não sei o quê, os Raimundos, não sei o quê, tinha muita banda que imitava o Raimundos também, que fazia bababá, bababá. Cara, mas velhinho, aquilo ali nossa, era muito, as coisas que eles fizeram era muito elaborado, perto das imbecilidades que eu já tinha escrito na minha pré-adolescência. Nossa, cara. E que a gente fazia, a gente sabia que nunca ia dar em nada, a gente ficava falando ali, sabe, umas coisas assim. Nossa, cara, tinha coisa muito, muito, completamente idiota. Desculpa, Assim, continua, perdão. mas é isso, sei lá. Ô, Gabriel, e o embrião do Little Quail, mano? Como é que começou ali a ideia? Como é que surgiu o comecinho ali do Little Quail? Cara, era o seguinte. A gente. Eu E por que desse nome também? mas isso é fácil de explicar. Ó. Eu tinha uma banda nessa época, esses mesmos caras que faziam essas musiquinhas comigo nos cadernos e coisas assim, era assim, a gente tinha uma banda que a gente sonhava em ter uma banda, não era, a banda não existia, sabe? A gente ficava ali fazendo música, escrevendo letra, fazendo cada um uns absurdos. E aí, na nossa cabeça era uma banda, mas não era. Aí
Sabe, eu nunca tinha tocado junto, nunca tinha ensaiado, não tinha nem guitarra, não tinha nem instrumento. Aí rolou o seguinte, a gente, aos poucos, começando a pegar uns acordes. Eu fazia música com um acorde. Eu tinha uma música chamada O Mato, cara, que era assim. Cara, isso pra mim cara, já tava valendo. Vamos nessa, sabe? Mas nunca tocamos isso ao vivo. Aí, aí rolou o seguinte. Esses meses, cara, o Renato e o Franco Andrei, a gente formou uma banda de punk rock chamada Axbax. E eu tinha um nosso amigo do colégio, o Berman, que tinha uma casinha de madeira. Tá calor aí, cara? Tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou te pedir mais uma água dessa. Uma água amarela dessa aqui. No final de semana deu uma zoada. A gente providenciou uns ventiladores meio modernos aqui. Isso é até uma fumaçola aqui, ó. Beirão é brabo. Nossa, até um... A gente tentou colocar um pouco de ganja aqui, mas não deu certo. A gente perfuma. Não faço mais isso. Rehab. Aí, meu amigo, rolou o seguinte, a gente formou a banda de punk rock, começamos a fazer as coisas, né? Aí era isso, as letras eram assim, era tentando ser de protesto, que essa cara, não era maravilhoso, assim, era muito fraco. Mas assim, era porque sabe? era da referência que vocês tinham, né? Do que vocês estavam ouvindo na época, né? Aí chegou lá aí tinha a casa do Berman, que a gente até fez uma música do Little Coy, Berman is a Monster e tal, é o nosso amigo. Até encontrei com ele agora, em dezembro, no Brasil. Ele tem uma banda chamada Quebra-Queixo. Ele e o Evandro, que era o vocalista do Sans Culottes. Então, o Berman tinha uma banda chamada Sans Culottes, que era ele na batera, o Evandro no vocal, o Zé Ovo, que entrou comigo tocou comigo no Little Coelho, e o Rodolfo, que formou os Raimundos na guitarra. E o Rodolfo que compunha, e o Evandro também, né? O Evandro sempre foi muito bom para compor. Eles faziam uma baita dupla. Tem músicas do Evandro que o Raimundos gravou, Palhas do Coqueiro, sei lá, tem alguma outra que eu não esteja lembrando, né? Aí, que isso tudo era a nossa turminha, assim, turminha punk. A gente andava tudo rasgado, camisa do Sid Vicious. Eu tinha camisa do Sid Vicious, que era o Sid Vicious aplicando uma agulha aqui no negócio, e eu ia aparecendo pra almoçar com meu avô olhava. Isso, menino. Eu nem sabia que era aquilo, velho. Aí, bicho, eu até fiz um meme quando teve aquele negócio da vacina, aí botei o Sid Vicious. Olha aí, galera, contra o Covid. Aí mata tudo. Cara, aí, bicho, a gente começou a andar todo mundo junto, ali, galera, o Berman no colégio, conheci os caras da banda dele, que era isso. Fiquei muito amigo do Zé, ele morava na minha rua. E a gente descobriu os anos 50, os anos 60, sabe? O rock mais antigo e coisa e tal, e os Beatles, os Beach Boys, os Kinks, não sei o que, e o Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, sei lá, Chuck Berry, Little Richard, Elvis, sabe? E, cara, começamos a gente se amarrar nisso pra caramba, curtia, né? Na época saiu na loja, tinha um selo chamado Brasidisc, que lançou isso e vendia esses discos nas mesmas lojas que vendia os discos de punk rock. E eram essas coisas, aí tinha, não sei o que, Paraná. Essas paradas mais antigas. A gente começou a curtir isso, eu e o Zé. E aí, cara, eu comecei a tentar fazer umas coisas assim, e aí sim, a galera começou a gostar, começou a respeitar. E aí eu vi que era isso, cara, que o meu caminho era esse. Eu entendi que era isso, sabe? Sim. Patinho feio ali, saca? Eu entendi que eu era, cara, que a minha parada era essa, que eu gostava muito do lance, era minha escola. Mas eu acho que eu tinha mais facilidade em fazer um outro lance, Sim. sabe? E aí a gente formou uma banda, tipo, um projeto paralelo, que foi o Little Coelho. E aí o Zé Ovo na época, o apelido dele era Codorna. Coelho, Codorninha. Cara, ou seja, ele evoluiu. Ele foi primeiro a codorna, depois o ovo. Sim.
Ah, e Codorna era período assim, de banda de punk rock. Os caras viu, tipo assim, o João Gordo, o Mal, sei lá, o não sei o quê. Aí tinha que ter uns apelidos assim. O Rodolfo Cruzeiro era Dengue, o apelido dele. Cara, Dengue é ótimo. Dengue, depois apareceu o Dengue da Nação Zumbi. Aí foi bom que ele já tinha mudado. Mas era, cara, eu tenho uns releases do Sans Culottes, assim. Aí tem assim, vocal, suíno, baixo, codorna, guitarra, dengue. Cara, cara, eu tenho guardado isso. Aí, velho, cara, aí, isso era muito engraçado. Isso você foi em 87? 8, 88 já. 88, Ah, então o Little Quay, ele veio antes da festa de Réveillon, da famosa festa de Réveillon. Não, foi isso. A festa de Réveillon que o Raimundos tocou foi de 88 para 89. Foi o dia que afundou o Batomushi. Lembra disso? Foi isso, Procura que o dia que foi esse, foi o dia. Aquele navio lá, que o É, barco onde o um pessoal tava barco que comemorando, tinha, afundou, né? Lembrei Réveillon, disso. é isso aí. A gente acordou de ressaca no outro dia, ligamos a televisão e tava, não sei o que, afundou o Batomushi na festa de Réveillon. E quem que teve a ideia de fazer a festa? Foi você mesmo? Cara, Ou o pessoal falou, o Foi o Gabriel vai ficar seguinte. sozinho, vamos arrastar, velho, foi o vamos arrastar seguinte, na casa dele. lá em Brasília é o seguinte, a galera, as famílias, chegaram no final do ano, ia pegar uma praia pro Rio, sei lá. Minha mãe do Rio. Só que aí, velho, eu sempre fui bom aluno. Nesse verão, roqueiro, ali, né, já roqueiro. É que, foi o seguinte, ó, só pra te contextualizar. Quando a gente formou o Little Quail, aí chamaram. Aí foi o seguinte. Eu me inscrevi num festival no meu outro colégio, que eu já tava no segundo grau, no Objetivo. E no FICO, sabe? No FICO, Festival FICO. E aí era o seguinte. Tinha acabado de aprovar o voto aos 16 anos. E aí a gente tinha uma música chamada 16 anos. Que acho que a gente nem tinha 16 anos ainda, mas era isso, era que a gente ia poder votar no ano que vem, sei lá. Pra presidente 89, sei lá, sabe? Tanto que eu votei. Aí, rolou o seguinte, a música foi classificada pro FICO. E aí a gente tocou. A gente foi fazer o show, a gente tocou e entramos no show. Aí já era o Bacalhau, inclusive. O Bacalhau, eu conheci o Bacalhau na minha sala, no Objetivo. Aí entramos pra tocar e a gente, ao invés de nós tocar só a música de 16 anos, começou a emendar várias outras. Inclusive 1, 2, 3, 4. Isso aqui. Quando a galera do festival percebeu, expulsou a gente do palco. E foi outra coisa que também fez a gente ficar famosão no colégio e tal. Mas, cara, aí, além de já ser aquelas figuras esquisitas do colégio. Aí, velhinho, nessa chamaram a gente pra fazer um outro show, que também falou pra caramba, e teve um outro, depois teve um no final do ano, em dezembro, na UNB, que tinha um monte de banda de heavy metal. Essa época era a época do Sepultura, do Corsos, do sei lá, sabe, Suicidal Tendencies, e Piriri Anthrax, e Metallica, sabe, o povo, o rock tinha passado da coisa dark de Brasília pra isso aí, sabe, 88 para 89. Todo mundo de tênis pony e coisa de cabeludo, cinto de bala, etc e tal. Aí, cara, e a gente, eu não tinha, né, nunca fiz esse estilo, assim. Mas, assim, cheio de amigos, todos meus amigos, assim. Aí, cara, chamaram a gente pra tocar, e eu no festival com muita banda de metal. A gente chegou tocando essa zoeira, nossa, cara, o povo foi ao delírio, cara. O povo foi a loucura. Aí, cara, a gente viu que as nossas bandas, eu e o Zé, a gente viu que as nossas bandas de punk rock não andavam, não rolava nada, era tudo muito comum, sabe? Era uma cópia das bandas do Cólera, do Rato, aqui. E aqui o Little Quail era o lance legal que chamava atenção, que era original, que era diferente. Foi isso que rolou. Aí rolou o seguinte, cara, nessa a gente começou a ficar famosinho na cidade, assim, sabe? Aí ia todo mundo lá em casa, não sei o que, lá, parará, bababá, não sei o que, me chamava pra sair, nossa, eu não, eu era sabe, ninguém me conhecia, sabe, eu já era uma figura esquisita, dentuça, assim, cara.
com camisa do Jerry Lee Lewis. Cara, já era muito esquisito. Aí, cara, de repente a galera começou a tratar bem, a chamar pras coisas, pras festas, bababá. Cara, aí, cara, numa dessa tava o povo lá. E aí eu sempre fui bom aluno, comecei a tirar nota ruim, não estudava pra prova, não há nada, sabe? Só queria ver disco. Aí, porra, já tava ali, já virou aí o mundo do rock, coisa Quem e nunca tal. passou por essa fase, né? Vagabundagem. Cara, aí, bicho. Aí, bicho, Aí rolou o seguinte, eu fiquei de recuperação, fiquei de verão, não passei de ano, pela primeira vez na vida. Nossa, aí o que minha mãe fez? Me botou de castigo. Ela ia viajar pro Rio com a família toda e eu ia ficar de castigo em casa. Cara, castigo? Sozinho. Velho. Cara, bicho, aí, meu irmão, a galera ia pra lá, cara, de repente o parente, a galera que era Fallen Angel, que era a banda do Feijão, não sei o que, cara, que eram os caras já bem mais velhos do que eu, sabe, bem mais experimentados e famosos, não sei o que, cara, levaram os equipamentos, cara, a gente tirou as coisas da sala, virou um equipamento, virou cara, como se fosse um palco de um show, cara. Com os melhores equipamentos que a gente conhecia em Brasília, com os ampli. Ele tinha sabe o ampli Marshall? Marshall? Aham. Aí ele tinha um Marechal. Assim. Botava um E no meio, Marechal. Cara, aí o Marechal, meu irmão, falava, pô, dá pra ouvir lá do outro, lá na Asa Norte. Cara, bicho. E aí até que teve ideia, pô, não sei o que, tá tudo montado aí, por que que a gente não faz um show no Réveillon? Porra, cara, que Nossa, aí ótima foi. ideia. Que ótima ideia. Cara, isso minha mãe já tinha visto, já tava eu lá. Cara, meu irmão, simplesmente, cara, deve ter dado, sei lá, umas 700 pessoas. Cara, Caraca. bicho, nossa, Brasília inteira foi. Que Brasília é assim, né? Tipo assim, sei lá, a galera passa meia-noite ali, né, os fogos ali com a família e depois fica sabendo o Depois que vai pra rola. bagunça. Nessa época tudo bem que era só telefone fixo, mas a galera fala, e aí, tem uma festa que é no endereço tal, vamos lá. Cara, foi o povo todo lá, cara. Meu irmão, teve uma hora que eu cheguei velho, tava todo mundo lá. Aí, cara, foi isso que rolou. Tocou o Little Quail, aí foi o primeiro show do Raimundos. Aí, engraçado foi isso. O Little Quail a gente teve esse lance de fazer um projeto paralelo, diferente, não sei o que, lá, Paraná. É, Ao mesmo tempo, um pouquinho depois, isso aqui, aí os Raimundos tiveram também a ideia de ter uma ideia diferente, que não era só uma banda copiando o Cólera e o Ratos e o Garotos Podres, sabe? Era algo além, sabe? E foi mais ou menos isso, a gente teve essas ideias. E aí, a partir daí, ó, e também quem tocou também foi os Cabelo Duro. Os Cabelo Duro também é uma banda que foi o seguinte, a gente ia levar uma matéria no jornal, ia ter um show do Little Quail e os Cabelos Duros, era isso. Aí eu falei, pô, o Daniel Batera, os Cabelos Duros, um grande amigo meu. Cara, por que vocês não cortam os S, fica os Cabelo Duro? Aí, cara, ele nem perguntou pro resto da banda, já foi cortando. Cara, Foda-se a cara, opinião deles. eu que fui o responsável por essa parada. Ô, Aí, Gabriel, os Cabelo Duro é a banda do Marcelo. Salsicha? O Vorax, né? Isso, é. É. Ele participou, né? Ele foi da banda, mas ele não é da formação inicial. Pode crer. O clássico mesmo em Brasília do Salsicha, Marcelo Vorax, era o Mascavo Roots. Eu lembro. Cara, eu conheço Salsicha quando o apelido dele nem era Salsicha, o apelido dele era Floquinho, que era tipo o cachorro da Mônica, sabe? Cara, que ele tinha o cabelo assim. E a gente sempre contava no cachorro quente. E a gente pediu o cachorro quente sem salsicha. Porque a maior galera tinha ficado doente com o cachorro quente que vendia na frente do colégio. Aí. Nunca morri de cachorro quente. Aí, meu velho, aí, cara, Aí rolou isso, cara. Aí logo depois, cara, a gente começou a fazer um monte de shows. Little Quail e o Raimundos, várias pessoas da cidade chamavam. E, cara, fizemos sempre essa dupla, sabe? Deu muito certo, foi muito massa.
Ô, Gabriel, só uma pergunta assim. Ali, você vendo o Raimundos ali naquele primeiro show, você chegava a imaginar que o Raimundos ia estourar daquele jeito que estourou? Ou pra você era tipo, puta, que da hora, que foda, mas você não via uma perspectiva maior que aquilo ali? Velhinho, eu vou te falar o seguinte, vou ser bem sincero. Lá em Brasília, quando as bandas de lá estouraram, Legião, não sei o quê, cara, todo mundo tinha essa esperança. Todas as turmas, tinha muitas turmas em Brasília, de bandas, todo mundo tinha essa esperança. A gente também, sabe? Todo mundo. A galera via o nosso show, via o show do Raimundo e falou, nossa, vocês são o próximo lance. E não era nem só a gente que falava. Isso Mas demorou muito, né? A gente foi gravar disco em 94, demorou 6 anos. Saca? Pra rolar. Os Raimundos acabaram, né? No meio. O Rodolfo e o Caniço tiveram filho, dispararam, foram cuidar dessas paradas e coisa e tal. O Digão, ele era o batera, né? Era um trio, Raimundos. Ele era o batera, teve que parar de tocar bateria, porque teve uma doença, que as frequências dos pratos iam deixar ele surdo. Aí ele aprendeu a tocar guitarra. Aí quando voltaram, aí eles ficaram, sei lá, não me lembro exatamente, uns 2 anos parado, 1 ano e meio parado, sei lá. E nessa o Olho de Urucuí cresceu bastante. E a gente começou a tocar fora de Brasília e coisa e tal. A gente tinha esse objetivo, sim. Eu não, assim, se eu falar assim, eu não imaginava o que poderia rolar, seria mentira, sabe? Todo mundo queria rolar, queria que fizesse. A gente fazia umas fitas demo e mostrava para as pessoas certas, para os jornalistas, não sei o que. A gente fazia o caminho, saca? Não tinha uma pilha, foi do nada, não sei o que. Não, todo mundo foi lá, tinha esse objetivo. Não foi Paraná, não. Ninguém imaginava, não. Imaginava sim. Todo mundo, não só imaginava como tinha como objetivo. Queria ir lá fazer, queria fazer pra rolar, queria que todo mundo conhecesse, queria que ficasse famoso, queria que gravar disco em gravadora, queria, sabe? Todo mundo queria. Não, é isso. A parada era essa, não tem... Quando veio o negócio do... Assim, o que rolou muito legal foi que, tipo, essa época, o cenário do rock era um cenário que a gente não pertencia muito, sabe? Que era o cenário do metal e tal, Paraná, sabe? Eu ali com esse cabelo, com não sei o que, Paraná, tocando, sabe, com a camisa do Buddy Holly, não era exatamente o que estava rolando, sabe? Aí, quando veio o Nirvana e o Chili Peppers, não sei o que, o grunge, a cena toda, que tinha coisas mais, assim, era mais variado, sabe? Aí sim o mercado Começa a dar mais atenção. abriu, sabe? O mercado musical abriu, foi isso que rolou. E todo mundo aproveitou, sabe? Todo mundo foi ali. Inclusive teve muita banda que se formou nessa época, sabe? Você pega assim as cenas de as bandas que apareceram, pô, a galera já tocava há muito tempo. Assim, vou até te falar, assim, até as bandas mais menos rock and roll, sei lá, tipo o Skank, não sei o quê. Pô, eles tinham o Skank com outro nome nos anos 80. Eles não estavam, sabe, eles já estavam tentando. Sabe, quando rolou ali a galera, Mundo Livre, o Mangue Beach, Chico Sainz, Nação Zumbi, pô, os caras já eram trintões, sabe? A gente tinha 19, tá ali, pô, 20. Eles já eram os caras experimentados, cara. Todo mundo ali, pô, os caras com várias guitarras, com não sei o que, parará, sabendo mexer nos equipamentos modernos, e-bow e não sei o que. Nossa, a gente tava muito atrás, sabe? Eles estavam, sabe, eles já eram muito mais experimentados, saca? Então é isso, na hora que abriu, já tinha um monte de gente que queria bater na porta. Essa que foi a parada. E isso que foi muito legal, porque isso estava rolando no Brasil todo, ó, em BH, em Pernambuco, em Recife, né, e Olinda, etc. Pernambuco em geral, em Salvador, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, tinha uma cena animal, em Campinas, sabe? E aí foi isso que rolou. Já tava todo mundo. Quando o mercado abriu. Não sei o que. Aí começou a MTV, Parará, tocar, abrir para bandas nacionais, tinha o programa Demo MTV, o clipe do Little Quail, Cigarrete, que a gente produziu para passar lá em Brasília, passou na MTV. A gente ganhava essas bandas ganhavam até cachê
Foi assim que eu conheci o Fábio Massari. O Fábio Massari era o cara que fazia o depósito do cachê na conta. É. Cara, aí... Fábio Massari. Aí, cara, e aí assim, cara, foi essa que foi a parada, assim, tava todo mundo, na hora que abriu, tava todo mundo já na porta, sabe, na boca. O Miranda foi um cara que sabe, que ele falou, cara, gente, abriu, saca, é isso. É engraçado assim, quando o Nirvana veio pro Hollywood Rock, em 93, que acho que foi ali que abriu, quem tocou as bandas nacionais, cara, ainda eram Engenheiros, Biquíni Cavadão, olha isso. Aí tocou o The Fala, o moderníssimo era o The Fala, que era uma banda dos anos 80. Que sim, era a coisa mais moderna, que eles estavam numa fase bem Chili Peppers. Sim. Cara, aí, mas essa foi a grande banda nacional de quando rolou. Aí já em 94, aí já era o Pato Fu, e Chico Sainz, e não sei o que, sabe? Cidade Negra, blá, 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 sabe? Aí já era, a parada, você já viu que o lance estava aberto. Todo mundo com seu disquinho, lançado por gravadora grande, parará, contrato assinado, é isso. Aí você vê, o momento, eu acho que o momento foi esse, você sabe? Na hora que veio, tinha um monte de banda, veio o Nirvana, Alice in Chains, o Chili Peppers, que mais? L7 e brasileiro, porra, Engenheiros, Biquíni, pô, nada contra, mas pô, mas tava também nada a não favor, tava, né? não, é que não era a mesma cena, sabe? É isso. Totalmente diferente. Cara, Caralho, sim. E é mais ou menos isso. E o Autoramas veio quando, assim? Autoramos começou em 98. Rolou o seguinte, o Little Quail, a gente gravou 2 discos, né? Teve o Banguela, o Miranda veio, saiu em 94, e os outros em 96. Aí, cara, aconteceram várias paradas chatas pra caramba, não sei o que, a gente fez cometeu o erro de morar junto. Com o Little Quail. Little Quail, em São Paulo. Gabriel, só um detalhe aqui. Eu li isso falando nos ouvidos do Evandro, e tem uma passagem que fala, né, que vocês foram tocar no Ibirapuera, nos ginásios do Ibirapuera. Sim. Aí parece que o Zé U foi buscar a namorada dele aí voltou, Então, aí teve aquela briga toda. Isso é uma das coisas chatas que aconteceu. Mas era assim, cara, a gente foi morar junto e a gente brigava o tempo inteiro, cara. Assim, sabe, cara, foi um erro, sabe? Mas assim, na real não tinha como. A gente, talvez o acerto seria ter ficado em Brasília. E não, saca, e não ia esperar um outro momento pra vir pra São Paulo. Quando a gente gravou uma coletânea Vez do Brasil, né? Que saiu em 93 e 94. Com 1, 2, 3, 4, isso aqui. Aí 1, 2, 3, 4 foi eleita a melhor música do ano pela revista Beast, uma eleição que todo mundo aguardava. E tal. Até a edição que sai o resultado da eleição é a edição que conta a história do suicídio do Kurt Cobain. Cara, aí, né, a capa é o Kurt Cobain, assim, cara. Aí, velhinho, e o mais hilário é que foi empatada com Haiti de Caetano e Gil juntos, do disco Tropicália 2. Né, eu sou botafoguense, né, tem aquela parada, tem coisa que só acontece com o Botafogo, então, tem coisa que só acontece com o Botafoguense também. Mas assim, cara, aí, velhinho, aí rolou isso. E a gente gravou o nosso primeiro álbum. Aí a MTV recebeu muito bem, mas as rádios não toparam, o nome era muito difícil, não sei o que lá, parará, Little Quail and the Mad Birds. Cara, assim, uma vez a gente foi fazer aquele som do vinil com o Charles Gavan, já com Autoramas e tal. Aí, né, ele era um dos nossos patrões, né, os Titãs eram no Banguela Records. E ele falou que teve uma reunião com não sei o que, com cartolagem lá, com os caras que mandavam, eles botou o Little Quail e falou, com esse nome não vai não. E, tipo assim, já descartaram. Foda, Saca? Aí, pô, velho, sabe? Não, cara, não tivemos uma chance, saca? Mas você ficou sabendo isso depois. Eu fiquei sabendo isso mais de 10 anos depois. Se soubesse disso antes, vocês teriam trocado o nome da banda? Ou... Cara, quando eu formei o Autoramas, não, eu sabia que o nome era difícil.
Só que tava indo, tava dando certo. Só que você chega, você tá no seu nicho do rock, tá ali na parada, com a galera que curte sei lá, outras bandas com nomes difíceis. O Screaming Trees ou a Stiesen Neubauten, pô, Little Quay, ele tá ótimo, sabe? Cara, mas você vai tentar entrar na rádio, que é careta pra caramba, conservadora pra cacete, morre de medo da concorrência, morre de medo de errar. Se eu errar, se eu ficar minha concorrência ficar 1 minuto me ganhar ali, porque eu toquei a porra da banda Little Quay and the Mad Birds, cara, não posso dar essa chance. Aí quando chegou ali, que o bicho pegou, entendeu? Que não deu certo, não colou, não era. E não tinha internet, não tinha um lance pra você virar e falar assim, eu vou achar vou procurar minha turma, vou achar o meu nicho nacional. Aí, cara, era coisa que demorava, sabe? Você tinha que ter assim, cara, pra você ter o disco na loja. O cara já via aquele nome difícil, que ele já sabe que o cara da rádio não quis. Não vou levar o do Green Day, saca? Vou levar o do sei lá o quê, sabe? Era isso. E a gente passou, a gente e outras bandas passamos essa dificuldade total, cara, rolou. Aí quando eu já sabia isso, já tinha percebido, minha avó mesmo falava, cara, esse nome é muito difícil, não consigo falar, meu netinho, eu não consigo falar o nome da banda, vovó. Cara, aí quando eu formei o Autoramas, aí eu arrumei um nome bem mais fácil, né? Foi isso, Autoramas é um nome muito bom, cara. Quando a gente formou o Autoramas, eu achei o nome assim, aí eu falava para as pessoas, pô, minha banda nova, Autoramas, todo mundo, nossa, Gabriel, que nome bom, que nome legal. Você vê que as pessoas gostavam de mim e não queriam me dizer, nossa, Gabriel, Little Quail não vai rolar, sabe? Cara. E aí todo mundo, era um alívio, assim, sabe? Pô, Gabriel, que bom, que nome bom, que bom que você achou um nome bom, que legal. Rolou isso. Mas assim, sei lá. Assim, esse nome de Little Quail foi uma coisa que fechou muita porta pra gente. E tipo assim, é isso, cara. Assim, é uma coisa, você entra num mercado grande, mainstream, sabe? Chega ali você querendo desafiar coisas, desafiar a lógica. Cara, no Brasil não rola não, cara. Antes de se formar o Autoramas, quando você. Como é que foi o lance da composição da Saio 100? Já tava tinha o Little Quail ainda, né? Você tava no Little Quail ainda. Sim, sim. Foi 95, Eu até 96 achei a fita, cara. Eu vou fazer um videozinho desse, vou fazer um Reels aí, ouvindo a versão original. Como é que rolou a composição? Ela é só do Rodolfo, né? Não, É só ela sua? é minha e do Rodolfo. É só do Rodolfo, né? Como é que rolou a ideia, a composição? Como é que chegou nessa... Porque é um grande clássico do rock nacional, né? Então, Depois eu vou te mostrar uma versão que a IA fez de trap dessa música das seis. Já fez uma versão trap aqui, Quem? na Dona Mara. O estúdio aqui já fez uma versão trap é? dela. Vou mostrar depois. A inteligência artificial. Tá bom. Acho que ele não gostou muito da ideia. Não sei. Velhinho, eu nunca ouvi trap na minha vida, nem sei o que é, cara, pra te falar a verdade. Então, e como é que falou assim, a ideia? Quem que chegou? Você que já tava com a letra ali, como é que foi? Cara, assim, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. O Rodolfo, cara, ele sempre foi um puta talento. Ele é um cara muito... Ele sempre foi bom pra caramba em tudo, assim, sabe? Tudo que fazia, ele sempre foi bom pra caramba. Aí... Você era mais próximo dele, do Raimundos ali, você era mais próximo dele ou... Cara, não, o Caniço era assim, mais irmão mais velho e tal, mas sempre foi muito, muito amigo meu. Eu testemunhei ele no início do namoro com a Adriana e coisa e tal. A Adriana morava na rua. Minha avó morava numa rua, tava sempre ali, ela morava na próxima. O Caniço sempre passava lá, eu era meio álibi pra ele não passar aquele maluco ali chamando a gatinha pra ele passear o tempo inteiro. Aí parecia que era uma turma, assim, tipo, entra aí, sabe? Cara, aí, mas assim, mas conhecia, e a gente saía junto, e era isso, parará, bababá, tinha muitas histórias. O Rodolfo era do colégio, sabe? E a gente era punk, sabe? Metido a punk, andava todo rasgado, camisa do Rato de Porão. E a gente ficou amigo assim.
Mas assim, o Rodolfo sempre foi muito bom. E eles, mas assim, até essa época, pelo menos, ele sempre foi muito bom no taca taca taca. Cara, aí metendo um monte de letra e coisa e tal, barará, rimas, babá. Cara, e sempre foi o jeito dele de fazer. Aí, a música que estourou do primeiro álbum foi o Selim. O banquinho que era banquinho, eu tenho uma fita escrito Banquinho da Bicicleta. É. Aí, a Demo. Eu até digitalizei a demo, botei na internet. Cara, aí precisava de uma outra música mais comercial, mais pra tocar no rádio. Aí acho que ele foi lá pedir pra eu o meu serviço ali, sabe? E aí ele tinha a ideia do cara que não sabia falar inglês, a ideia dele, e que poderia ser misturando as paradas, a gente acabou fazendo a música ali. Cara, fizemos em 2 horas, assim, sabe? Ficamos ali. Aí eu tenho uma fita que tem ela gravada umas 3 vezes, cada assim, com menos erro. Sabe quando você tá aprendendo a tocar música? Aí com cada versão, cada vez menos erros, assim. Sim. Aí rolou. Aí um dia ele chegou lá em casa, mostrou que tinha. Eles tinham já ensaiado no estúdio, já a música com solo, com não sei o quê, que o solo daquela. O solo. Era daquela música. Sabe? Sabe? Cara, era isso, assim, que isso era, foi, eles me falaram isso. Aí, eles usavam um monte de referência, coisa e tal. Nossa, eu morria de pudor disso. Não quero usar coisa de ninguém. Nossa, eles usavam, não cara, fazia. Todo mundo sempre fez. Depois, assim, era engraçado, assim. Hoje em dia a gente pega rock dos anos 80, Legião, e o Camisa de Vênus, e os Titãs. Tem um monte de coisa que eles usaram de outras bandas. Aí a galera queria falar mal, criticava. Nossa, isso foi a grande genialidade deles. Pegaram as ideias que todo mundo, mais maneira do mundo, e botaram pro povo no Brasil achar que é deles. Pô, que gênios. Cara, aí é isso, sabe, cara? Aí, velhinho, gênio, né? Ganhou muito dinheiro, que eu saiba nunca foram processados. Aí, cara, assim, aí, cara, a gente fez a música, que era isso, era engraçado, assim, aí ele falou, não, vamos fazer uma música no estilo daquelas paradas que você gosta, Beach Boys, o Kinks, não sei o quê. Eu sabia que ele queria falar que era Beatles, né? Mas ele não podia gostar de quem gostava de punk rock não podia gostar de Beatles. Tinha aquela coisa, né? Aí foi isso, cara, aí rolou, ficou massa, né? O arranjo ficou com a cara deles e coisa e tal, Bem diferente da ideia inicial ali. Ramones, ali, balada do Ramones, saca? Mas não, tá ali, se você ouvir a gravação, é isso. Assim, só não tem eu tocando sabe? Tocando de outro jeito. Mas assim, é isso. Porque eu lembro quando eu era moleque na escola, acho que em 96, quando tinha saído o disco, assim, meu, era todo mundo cantando. A música da Madonna, a música da Madonna. E quando você ouvia lá na rádio, velho? Você tem um negócio que é o seguinte, ó. Você sabe que, tipo assim, quando rolou a ideia de colocar a Madonna, nessa época, pô, um brasileiro pegar a Madonna, dar uns beijos na Madonna, né, pegar a Madonna de jeito ali, chegar no cangote da Madonna, era impossível, velho. Não, era impossível, era coisa da Madonna, não era ter. Esse era o sonho. Era um sonho, era uma coisa que você, né? Você tava lá sozinho sonhando, cara. Com a Madonna. Tinha saído aquele livro da Madonna pelada. Nossa. Aí, velho. Cara. Aí, meu irmão. Aí teve. A música estourou falando da Madonna, Paraná, que a Madonna conheceu o cara, Paraná, que o cara ela não entende nada, o cara fala em português, babá. Pô, passa anos. Não é que a Madonna arruma um namorado brasileiro, velho? Nossa, cara, verdade. pois aí, Jesus lá. nessa época, velhinho, o Autorama estava lançando o nosso acústico, o MTV. Sim. E aí eu falei, cara, já que é acústico, vamos gravar o É Só Isso Sim, que eu nunca tinha gravado, nunca tinha cantado a música minha. Aí eu falei, cara,
Vamos botar um só assim. Aí, cara, nessa que a gente gravou, aparece a notícia que a Madonna começou a namorar o modelo brasileiro, Jesus Luiz. Jesus Luiz, né? Isso. Uhum. Aí no show eu falava assim, meu irmão, quando a gente fez essa música, cara, era um sonho impossível um brasileiro pegar a Madonna. Agora foi lá o cara e pegou. Ele pegou, mas que a ideia foi nossa. Pô, Madonna, qual é, meu irmão? Sensacional. Pô, Madonna, nem me ligou? Me agradeceu? É. Pô, a ideia foi nossa, malandro. Porra. À frente do tempo. Tá vendo? É isso, é assim. Profetizar na parada. Pois é isso aí. Cara, mas foi, assim, é muito massa, assim, é muito legal, assim, pô, ter feito música que o povo, pô, todo mundo conhece, coisa e tal, é uma loucura. Uma vez eu tava lá no Rio, na Feira de São Cristóvão, assim, ali, um pavilhão ali que tem um monte de coisa, de cultura nordestina e muita comida, não sei o que, tem um monte de maquininha de karaokê. Pô, cara, tinha assim um cara. De repente eu fui comprar uma cerveja ali no outro negócio, eu fui no banheiro, sei lá, passei e tinha alguém cantando Nós Só os 100. Eu parei pra ver. Nossa, uma pessoinha assim, humilde, assim, cara. Nossa, eu fiquei tão emocionado, assim. Falei, cara, pô, sensacional, sabe? Foi demais. Isso é uma das coisas. É aonde chegou a música, sabe? É incrível. Isso é uma das coisas que a música proporciona pra gente, que Pois faz, né? Muito incrível. Essas coisas, né, muito inesperadas, assim, pô, legal pra caralho isso. Muito legal. Aí você estava falando do Autoramas, né? Desculpa, eu atrapalhei. Do começo do Autoramas, né? Sim. Então, aí rolou isso, cara. A gente, na época do Little Quail, a gente brigou muito, acabou que a gente brigou tanto, que primeiro o Bacalhau saiu, depois eu que quis sair, e a banda acabou. E eu tava fazendo uma demo para um terceiro álbum do Little Quail, que são músicos que viraram músicos do Autoramas. Aí, eu tava em São Paulo, cara, tipo assim, eu não tava fazendo nada, não tinha show, a banda acabou, tinha mudado de Brasília. Cara, e era mó derrota aí pra Brasília, sabe? Ainda tinha aquele negócio, uma promessa do Rock de Brasília, Paraná. Pô, não deu certo, putz, não estourou. Puta, cara, foi uma deprê, assim, sabe? Muito deprê. Aí eu resolvi ir pro Rio e morar com a minha bisavó, tadinha. Vovó Lídia. Nossa, eu chegando às 6 da manhã desnoitada, da velhinha chocadíssima. Nossa, cara, que consciência pesada. Aí, velhinho, cara, aí lá eu cheguei lá, aí me chamaram pra tocar no Acabou-la Tequila, que era banda com Nervoso, Renatinho, Cassim, encontrei com eles num Mercado Mundo Mix. E o baixista era o Donida, que formou o Matanza depois. O Marco, né? Que eu nunca chamei ele de Donida, chamei ele de Marco André. Ele virou Donida. Ele resolveu ser chamado pelo sobrenome, sei lá por quê. Aí, e ele tinha uma namorada, Simone, que também tinha uma banda, Dash, que eu curtia pra caramba. Aí eu ia ensaiar lá com eles, acabava que a gente ia tomar uma cerveja depois do show, depois do ensaio, perdão. E aí a gente ficava ali conversando, ficava ali falando com a Simone, dando risada, ela hilária. Aí eu falei, pô, Simone, eu quero formar uma banda nova, tô com as músicas, você as músicas, ela se amarrou. Falei, cara, vamos fazer. Aí que o primeiro batera foi o Nervoso, que era o batera do Acabou-la Tequila. Um 12, né? Eram 2 bateras. Olha que loucura. Tá vendo? Imagina o cara da rádio vendo, né? Essa banda tem 2 bateras, por isso também não tocou. É porque era umas ideias muito à frente velhinho, da cara, época, cara, e é muito louco que é o seguinte, essa época, os anos 90, assim, você pega assim, pô, você ia na festa, nas festas que você ia, tocava, sei lá, um cara, uma parada doida, tipo um Beck, tipo um Nine Inch Nails, sei lá, tipo, cara, paradas malucas, sei lá. Cara, ou então coisas muito pesadas, não sei o que, um Korn e sei lá o que. Cara, só que isso não tocava no rádio. Só que pra gente parecia que era a música do momento. E que aquilo dava certo. E coisa e tal. Só que pra nós que tava ali na doideira, tomando uma cerveja e fumando e bebendo e ouvindo aquilo e achando aquilo genial e sensacional, era a nossa visão que tava rolando. Quando chegava uma parada dessa no
no cara da rádio, mega careta, morrendo de medo de perder a audiência pro rival e não sei o que lá parará, aí, velhinho, não colava, cara. Sabe? E aí ficava nessa. Não adiantava fazer, saca? É isso. E você tava ali, no mainstream você tava ali concorrendo, assim, você lançava um clipe na MTV, você tava concorrendo com a Madonna, com o Lulu Santos, com o Skank, com Cidade Negra, sabe? Com o Barão Vermelho, acústico, sabe? Pô, é brabo, cara, sabe? Só que assim, a grande loucura você tá ali na jogada, você não vai nem percebendo isso, cara. Você vai indo, vai fazendo, as coisas vão rolando, sabe? É isso, você não vai percebendo isso, saca? Cara, aí a parada é essa, Mas sabe? tinha até preconceito assim com as próprias rádios de rock? Cara, Que tinha. eram já. Ó, eu vou te falar, as rádios até tentavam, assim, tinha, assim, sei lá, ó, por exemplo, o Autoramos, o Little Coisa, sempre tocou muito na Brasil 2000, sabe? Pô, mas sabe, tipo assim, a 89 me lançou uma música nossa, num 1, 2, 3, 4, na coletânea. Pô, foi bem pra caramba. Na segunda, cara, tocou uma vez. Aí é isso, não sei. A MTV era muito aberta pra isso. A MTV, sim, passava o Beck, passava o Slipknot, passava sei lá o quê, sabe? O Screaming Trees, e Nheco Nheco e o Nine Inch Nails. Isso sim, lá tinha entrada. Lá tinha entrada. E tanto é que a gente sempre rolou bem. Mas era isso. Sei lá, a galera mais da indústria olhava pra gente e falava, isso é alternativo. E sim, era alternativo. Eu sou alternativo até hoje, saca? Mas sei lá, a gente sempre teve a esperança de que podia virar o jogo, sabe? De poder estar ali. Quando eu fiz as músicas que estouraram com os Raimundos e coisa e tal, você vê, os Raimundos tinham uma parada pesada, mas eles tinham ali uma cota de músicas no disco que era para tocar, que era para estar na rádio. Saca? A rádio não tocou herbocinética, tocou só isso sim. É meio que satisfazia a exigência dos caras, ao mesmo tempo tinha o lance deles, né? Tinha o lance todo. E foi uma fórmula que deu muito certo. Que foi genial, que foi inteligente, que deu e rolou. Era isso, chegava no show, era o show daga, 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 aí, agora, lararara, sabe? E aí é isso. Mas assim, era complicado, cara, sabe? E aí é isso, sabe? Quando a gente gravou do Little Coelho, todo mundo falou, pô, nossa, muito pesado, não vai rolar, parará, já tem um nome já difícil. Aí não rolou. Sabe? Que ficava ali, sabe? Porque a gente ficava no nicho, né? O que chamam hoje de bolha, né? Sim. Era isso. A gente tinha na nossa bolha, se eu ouvir uma parada muito louca, um lance, pô, normal. Cara, sabe? Para a indústria, para ali rolando a grana, os caras só pensam em dinheiro e não sei o que lá, pô, aí é outra coisa. Você estava falando do início no Autoramas ali, Sim. né? O Autoramas aí foi isso. No Autoramas, então, a gente. Aí o que aconteceu? Aí é que o jogo vira. A gente. Nós lançamos 2 álbuns. O primeiro foi bem. O Legal, Fale Mal de Mim, Carinha Triste, rolou nas rádios, coisa e tal, parará, bababá. Mas assim, a gente até fazia playback, assim, pra caramba. Sei que a gente chegava lá, o camarim tava assim, sei lá, programa da Adriane Galisteu, sabe, junto com as meninas. Do ponto de bom. Analisando essa cadeira, ela é de praia. Bem ali do. Qual que tinha aquela outra lá, os vagabundos lá? Que Nossa, tocava tinha. demais lá. Como Eu é Fala achava mais Mansa, Fala Mansa, Vocês estavam ali do olho do furacão ali do. É no 2000. Aí quer ver o que mais? Aí tinha os reggae. Nossa, a gente fez um camarim, a gente encontrou gente assim de todo jeito. Ainda tem, obrigado. Aí, tipo assim, palhaço, atim, espirro. Cara, cara.
ninguém vi na cabeça. E, mas, Gabriel, o que você olhava ali? Você falava assim, cara, mas isso Mas, velhinho, bom? olha só, isso é maravilhoso, cara. Isso é muito bom. Cara, porque é o seguinte, eu vou até te falar. Hoje, se você liga a TV, a música que você vê é o sertanejo ou o funk. É a Anitta. O MC tal. Parará, é isso. Sei lá, os sertanejos, não sei nem o nome, é sempre... deve ter uma dupla sertaneja chamada Gabriel e Tomás. Aí, velho, cara, só tem isso. E as pessoas falam assim, nossa, a música da minha época que era boa pra caramba. É porque isso tocava, sabe? E tocava na TV e tava ali, sabe? Assim, milhões de gêneros. Você pensa assim, ó, você pensa no ano, sei lá, tipo ano 2000. Que, ó, você ligava a televisão, você via o Sepultura, você via o Raimundo, você via sei lá, as bandas de reggae, né, Nativos, Chimarruts, Mascavo, você via os forró sacana, Fala Mansa, cara, você via os Racionais, você via o Taíde, que tempo bom, sabe, você via, cara, P.O. Box, você via o Los Hermanos, você via Beninho, assim, ó, quantos gêneros tu falando? Aí, o Atim Espirro, você via o Caetano Veloso, e via o Chico César, e via, sabe, cara, nossa, milhões de gêneros, Adriana Calcanhoto, aí você via, tô nem aí, e via, hoje é festa lá no meu AP, olha a quantidade de gêneros na mesma época, cara, cara, de gêneros musicais, tudo brasileiro, eu tô esquecendo algum aqui, tem muito mais, cara. Sim. Cara, hoje... Qual? Aí, só tem 2. Sim, isso é verdade. É isso. Assim, sabe? você fala assim, na grande mídia, né? O que É isso, Pois é. Aí, só que assim, hoje tem a internet, você vai e curte o que você quiser, saca? Tem amigo meu que só ouve música experimental japonesa. E tá lá o lance dele, ele vai lá e é isso, cara. Na sua visão, Gabriel, o que você acha que aconteceu com o rock, cara? Dessa época pra cá, assim? Cara, eu acho que só melhorou. Acho que só melhorou. Mas eu digo no mainstream. É isso que eu tô te falando. Cara, não tinha assim. mais acesso, talvez, porque tava no meio de um bolo de Velhinho, olha só, hoje... o que acontece? A indústria, apesar dela ser conservadora e coisa e tal, ela trabalhava com música, vendia disco, vendia show, vendia não sei lá o quê. Hoje, quem manda, quem investe na música, quem põe a música na prateleira do supermercado, o agronegócio, que banca o sertanejo, e outro que é o funk, que é uma outra indústria que eu prefiro não dizer o nome, para não correr risco de vida. Pra não quebrar outro vidro do seu carro. Né? Cara, é isso. Então a parada é essa. Isso e tipo assim, mesmo que assim, minimamente ou não, existia uma preocupação com a música e de colocar a galera ali, assim, acho que, sei lá, nos anos 80 era muito melhor, nos anos 70 era mais variado ainda. Sim, os anos 90, nos 2000 acho que foram muito pensado em só no comercial, sabe? Só no garantido. Sim, menos arriscado. Mas mesmo assim rolava. Mesmo assim rolava, sabe? E era isso. Tanto que eu ia para fazer um playback tinha gente dos mais variados gêneros. E tava ali o Autoramas representando o rock alternativo. Saca? Essa que é a parada. Ou então o rock independente. Aí é que vem a parada. Quando a gente lançou o terceiro álbum do Autoramas, virou moda ser independente. Que veio os Strokes, e o White Stripes, e o The Hives, e The Vines, e Nhecos, milhares. E também teve aquele boom do hardcore, do emocore ali. Isso era um outro, isso a gente não participava disso. Não, sim, mas teve esse boom também ali de uma outra cena do rock ali. E aí, cara, o Autoramas era a banda mais bem preparada no cenário indie, sabe? E também já tinha história, tava ali. E aí lançamos um puta clipe animal, você sabe. E, cara, Sabe aí virou.
É do clipe do Autorama, vocês no carro, assim, não é? É isso, você sabe, que foi o clipe mais premiado do ano. A primeira e única vez que uma banda independente foi mais premiada. Ainda rolou o seguinte, a gente tinha lançado dois álbuns que tinha distribuição de gravadora grande. Então, para a indústria, tinha sabor que era uma coisa que não tinha dado certo dentro da gravadora grande. Quando a gente lançou sem nada de gravadora grande, independente pela Monstro, um selo de Goiânia, que era especializado em vinil, ou seja, era a parada mais, assim, nada a ver que para um cara que acostumado com o mercado. Aí a gente achou a nossa turma total. E foi isso. E era aquela época ali do São Paulo fervendo, Augusta e não sei o que, Vila Madalena, milhões de lugares, Inferno e Altos e Vegas e Estúdio SP e Piriri Pororó, milhões de coisas. O Brasil começa também a ir na mesma onda. No Rio também tinha as festas indie, a Loud, Cine Iris e coisa e tal, festas grandes com muita gente, com 1.500 pessoas. Cara, aí, cara, é legal pra caramba. Sabe, aí foi, no Brasil todo rolou. Pô, no dia seguinte que a gente ganhou os prêmios, eu fechei 17 shows pelo Brasil, sabe, em Feira de Santana, em Campo Grande, em Cuiabá, no Acre, sei lá o que, em Sergipe, Baraná, Parará, sabe? Aí vai, ou seja, você tem uma visibilidade, você alcança ali o olho da pessoa pelo Brasil, aí você abre a porta. É isso que é o negócio, foi o que aconteceu com a gente. E aí, cara, foi isso, na hora que rolou, assim, que ninguém imaginava que no Brasil um dia, porque independente era o lixo, saca? O lixo da música. Aí aí a gente, na hora que rola, uma que abre a porta pra nós, é a gente que tá bem na porta ali. Ali, preparadaço. A banda ensaiadíssima, com 3 discos, com um clipe animal, com não sei o que, parará, bababá, aí, bicho. Aí não saímos nunca mais. E como que era? Como era as festas do VMB, cara? Nossa, era uma maravilha. Que a gente, né, sempre viu o VMB e fala assim, cara, essas festas devem ser de outro mundo, né? Cara, tem uma... É que tem a festa do VMB e tem o after depois, né? Não, que tipo assim, você vai pro VMB, ó... Aí você senta lá na parada, no livre, esperando os prêmios. Pô, quando a gente ganhou, foi diferente. Mas assim, você vai lá e depois tem uma festa que tem que estar lá, e tem bebida liberada, e todo mundo já doidão. Parará. Só que você acaba não vendo muitos artistas. Você vê a galera, os jornalistas. Aí foi muito bom para conversar com a galera, fazer um network. Eu sempre fui amigo da galera dos jornalistas, coisa e tal, a galera que entende de música. Eu também sou fã de música e coisa e tal. As pessoas, vinha gente do Brasil inteiro. Era meio uma reunião da classe, assim, sabe? Da classe musical. Aí, cara, um belo dia a gente foi convidado pra área VIP da festa. Cara, aí que foi bom pra caramba. Aí, cara, aí toda vez que a gente chegava, a gente queria ir pra área VIP. Aí chegava lá e tava os artistas, tava não sei o que, Cara, aí massa. Aí, cara, quando a gente ganhou, a gente descobriu que tinha a área VIP do VIP. Pô, bicho, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Área VIP do VIP. Meu irmão, foi o seguinte, quando a gente ganhou, aí um amigo meu nervoso, ele tava vestido com um terno azul. Cara, na hora que eu tava entrando na festa, ele não, vocês ganharam o prêmio, vem aqui pra área VIP do VIP. Cara, eu falei, meu irmão, nem sabia que tinha isso. Cara, veio nervoso, cara, que tava sem pulseira nem nada. Ele pulou no meu colo, eu entrei ele como se fosse minha noiva, assim, não. Aí o segurança não teve jeito, teve que deixar entrar os dois. Cara, foi demais, foi muito bom. Nossa, velho, nesse dia, eu lembro do Gordo me encontrando sei lá, no outro dia, ele falando, nossa, aquele dia seu zoinho tava assim, cara. E quem tava nessa VIP do VIP? Tava todo mundo, tava. Quem que tava lá? Cara, quer ver, tava a Sandy, tava a Ivete, a Ivete veio dar um abraço, eu com um prêmio na mão. Cara, um bicho desse tamanho, assim, enorme. Nossa, meu nariz batia no umbigo dela. Cara. Tá. Aí eu, cara. É ruim, né? Hã? Não. Eu tô ruim, tipo. Enfim, não sei se você tem muita chance aí, não. Se nós temos. Mas assim, Conseguiram a Madonna.
Porque a Madonna, talvez ela goste. Bom. É mais difícil, né? Não. Sei lá. Deixa pra lá. Aí, cara. Aí, velhinho, a Ivete chegou e falou: mas esse trio é muito power, hein? Eu falei: ô, Ivete, obrigado. Aí me deu um abraço, meu nariz bateu no umbigo dela. Cara, esse trio é muito power. Ô, Ivete, muito obrigado. Você é muito gente fina. Cara, mas era isso, assim. Mas, o Gabriel, é legal, pô, você, tipo, por exemplo, você vê um pessoal lá que era da sua época lá de Brasília, tipo, vocês numa festa do VMB, do MTV, que é a maior premiação de música ali na época. Para deve ser satisfatório. Só, caramba, pô, lembro que a gente ficava lá carregando amplificador nas costas e a gente pode estar aqui. Bom, Max, com certeza. Sim. É isso aí, pô. Hoje em dia eu faço um negócio. Assim, rolou o seguinte: a gente teve uma época que eu era casado com a Érica entrou no Autoramos. E aí a gente se separou. E aí ela ficou um tempo depois quis sair. Pô, a banda parou. E aí, cara, comecei a fazer show solo. Com um cachezinho, com não sei o que, cara. E fui dirigindo e carregando tudo, amplificador e coisa e tal. E fiz, cara, eu tenho feito isso, cara. Eu não parei de fazer isso. Eu tenho menos agora, mas tenho feito. E tô aí, e vou com a maior alegria, cara. Sabe, não vou ali total. Às vezes a gente dorme na casa de amigo e não sei o que lá, Paraná. Cara, não é hotel, não é aquela coisa chique que a gente se acostumou. Mas, cara, rola total, cara. E vamos nessa, sabe? Eu vou dirigindo, pego meu carrinho, que quebraram meu vidro do meu carro. Pego meu carrinho e vou dirigindo, cara. É isso, cara. E rola, e vou fazendo. E tamo aí, tem que botar comida na geladeira. Sabe, a parada é essa. E vamos nessa, cara. E assim, eu não sei se nessa altura da minha trajetória, da minha carreira, se eu vou ter alguma surpresa, sei lá, como essas coisas que aconteceram. Assim, eu vejo o mundo da música com tudo tão previsível, tipo, sei lá, faz mais de 15 anos que a gente não vê uma coisa legal rolando saca, na indústria da música. É sempre aquelas mesmas coisas e parará. Eu não sei se existe mais uma chance da gente ter uma surpresa de que um novo cenário venha e que uma coisa legal. Então, cara, eu vou segurando tudo que a gente tem, todas as paradas legais que a gente tem, sabe? E vou fazendo, sabe? Vou dirigindo, vou mandando brasa, vou fazendo. Cara, e é isso, assim, numa boa, num amor, assim, com muito amor, vamos fazendo, sabe? Pega ali uns equipamentos, sei lá, cara, vou fazendo. Eu sei tirar som, eu uso o que eu aprendi a favor, entendeu? E não para ficar criando exigência, sabe? Aí é isso, cara, e vamos nessa. A parada é essa. Eu lancei um álbum solo chamado Multi-Homem. Não sei se você ouviu, cara, eu acho bem legal. Vai só eu e um batera viajando. O Fernando Fonseca. O primeiro som é perfeito, mano. O Peru Pará. Mano, é bom demais. Os hits do show é o Peru Pará e o Quiche de Alho Poró. É muito bom. E aí no show eu toco, é tudo da minha trajetória. Eu toco coisa do Little Coelho, toco coisa do Autoramos, toco essas músicas do Raimundos, e outras músicas que eu compus para outras pessoas. Tem uma música que eu fiz, que eu toco, eu até gravei, que chama Carambola, que a Roberta de Razão gravou. Parceria minha com o Rafael Castro, que é outro gênio. Cara, E tem o lance novo que você tá fazendo, né? O Autoraminhas, né? O Autoraminhas. Então, o Autoraminhas também tem isso. Durante muito tempo, eu compus para muita gente também, né? As músicas dos Raimundos me abriram essa porta, sabe? Da composição, de entregar música para. Acho que 28 artistas gravaram música minha até hoje. Inclusive fora do Brasil, na Espanha, no Uruguai. E aí rola o seguinte: você vai fazendo música, vai tentando emplacar, às vezes você não consegue. E aí a música não cabe no repertório do Autoramos. Aí de repente eu vi que eu tinha uma série de músicas infantis. Aí eu falei com a galera: pô, a gente podia fazer um álbum infantil.
Aí ficamos procurando o nome, não sei o que. O Igor, que é o batera do Autoramas, falou. Aí de repente ele falou assim: não, esse ensaio vai ser Autoramas ou vai ser o Autoraminhas? Eu falei, pô, esse é o nome, velho. Autoraminhas, né? Cara, é isso. Que tava faltando. Quase aquele lance que o Patufu fez também, né? Não, mas o Patufu eles fizeram um lance que é música de brinquedo. Sim. É música de brinquedo. Que eles pegaram as músicas, inclusive eles tocam só isso aí, né? Só isso aí. Então, eles são um dos artistas que gravaram música minha. Uhum. Aí. Agora eu acho que tá valendo, hein? Ô Zé, pega uma água pra mim também. Não, porque eu vi uma entrevista do John, ele falando que é difícil de fazer a turnê desse projeto porque como eles usam instrumentos de brinquedo, eles... O instrumento às vezes quebra, eles não têm um lugar pra achar, pra pegar o timbre. A proposta do Autoraminhas é assim, uma banda de rock tocando música feita pra criança. É isso, não é... não é fazer isso. Não é isso. É uma outra coisa. E aí a temática é infantil. A gente lançou o single Cosquinha no Dedão. Muito bom. O próximo que vai ver é o Ornitorrinquinho. É muito legal. Muito bem legal, bem legal. Aí tem música da Hora do Recreio, tem música do Papagaio. O Papagaio é um ska. O Papagaio é o Quequeco. E qual que você mais gosta? Sei lá, eu gosto de todas. Tem uma que chama Energia Atômica, eu acho essa super legal. Que a criança acordou com energia atômica. Ô Gabriel, tem alguma música do Autoramas assim que você escreveu que depois você falou assim, putz, cara, não sei lá, não tem nada a ver do que eu penso hoje. Não tem nada a ver, eu escrevi essa música, não tem nada a ver com o que eu penso hoje, assim. Tem músicas que eu acho assim, pô, essa eu acertei, essa ficou massa, ficou redonda. Tem outras que eu acho que não são tão boas. Mas assim, eu tenho um puta orgulho do Autoramas, tenho um puta orgulho do Little Coelho. Cara, eu tenho um orgulho mesmo, assim, sabe? Eu vejo os discos, as coisas lançadas. Eu fico orgulhoso, sabe? Acho muito legal, acho muito bom. Grandes realizações, sabe? E é foda porque, mano, você se mantém relevante, tipo, pô, o Autoramas tem quase 30 anos, assim, então, assim, é difícil você pegar uma banda, assim, que se mantém nessa longevidade, gravando disco, fazendo um monte de coisas. Se reinventando. Né? Exatamente. É engraçado, assim, as pessoas sempre falam assim, primeiro disco de tal banda. Cara, acho que todo disco é um primeiro disco. Você tá... Não precisa não, obrigado. Água não quero não. Água... Assim, todo álbum que a gente lança ainda mais a gente que teve mudanças de formação pra caramba. É um novo projeto, sabe? Sabe? E... Cara, quando você vê, assim, você pega, por exemplo, um CD, um LP, e você vê, assim, nossa, você olha ali, cara, e vê todo o esforço e a concentração e sabe, a criatividade, sabe, e a emoção que você colocou ali, nossa, cara, chega a ser pesado, assim, sabe? É intenso, sabe? E, cara, eu tenho um puto orgulho, cara. Tenho um grande orgulho, acho, pô, no Brasil e não sei o que, Paraná, sabe? Fazendo as coisas na nossa língua, no nosso país, falando dos nossos lances. E, cara, sabe? Cara, fazer um videoclipe. Nossa, na hora que você vê um videoclipe pronto, nossa, cara, é uma realização, cara. Cara, é um filho. Cara, nossa, é muito bom, cara. É muito legal. Assim, e é isso, é intenso. Cara, é incrível, sabe? O Gabriel, um disco que eu gosto muito do Autoramas é o Teletransporte, cara. Eu acho esse disco muito legal. E tem uma música que eu acho muito legal dela, que é o de Goró. É do Natinho. Essa música não é minha. Não é sua do Natinho? Não, é do Natinho. Essa música eu acho muito sensacional, assim. Cara, ela fala sobre a cidade onde o Natinho mora ou morava, que é Taguatinga, a cidade satélite. Aí todas as coisas são de lá. Que são várias coisas, você vai narrando várias coisas assim acontecendo. Então, eu tenho um momento que eu me arrepiei com essa música, foi o seguinte.
O Natinho, ele tocava essa música com a banda dele, que era o Radical Sem Dó. O Natinho é um cara que pinta camiseta, desde que eu tenho 12 anos de idade. Eu começo com a primeira camisa do Ramones, do Sex Pistols, eu comprei que ele que pintou. Ele vendia no Gilberto Salomão, lá em Brasília. A gente ia pra matinê da Boate Zoom, e ele vendia ali de tarde as camisetas. Cara, ele viu que a gente era, a nossa turminha, a gente era legal pra caramba, ficamos amigo dele. E aí era o seguinte, meu avô me dava um talão de vale-refeição e ele me vendia as camisas por vale de refeição. Olha que maravilha. Assim que eu fiquei amigo do Natinho. Gênio. Aí rolou o seguinte, a letra, eu acho a letra assim, meio Fausto Fawcett, assim, nessa fórmula, assim. Só que ela, ao invés de falar de Copacabana, Irajá e Rio de Janeiro, 40 graus, ela fala sobre Taguatinga. E aí, rolou o seguinte, tem uma das partes, uma vez a gente foi tocar lá em Campinas, aí chegou um fotógrafo e falou: Gabriel, você é o cara do Autoramas. Não, era o show do Autoramas, ele dizendo na apresentação. Vem cá, você sabe que tem uma música do Autoramas que fala da minha mãe. Hã? O quê, cara? O quê? Como é que é, cara? Fotógrafo profissional. De boa, calor, temperatura, tá Tá tranquilo? ótimo. Tá ótimo. Quer que liga aqui a fumacinha com gelinho pra dar um Faz o que você refresh? quiser, bicho. Às vezes, né? Só pra meio geladinho, se tomar. E isso aí também. Aí, meu velho, o cara falou assim: pô, Gabriel, então, Autoramas tem uma música que fala da minha mãe. Aí eu falei: o quê? Como assim, cara? Ele falou: meu sobrenome é Okubo. Aí você fala que a japonesa do Foto Okubo protege fitas de vídeo pornô, não sei o que, no mono de seda. Eu falei: nossa. Cara, me arrepiei assim. Falei: caramba, cara. Ele falou: minha mãe. Eu falei: caraca, velho. Que isso, velho? Que isso, cara? Ele falou: pô, eu sou, acho que é Kazuo Okubo. Acho que é o nome dele. Se não for, me desculpa. Mas eu acho que é. Velho, me arrepiei na hora. Pô, minha mãe. Que isso, cara? Você fala cara, minha mãe na letra do não, Autoramas. não, tem uma música uma letra do Autoramas que você canta sobre a minha mãe. O quê? Cara, aí eu falei: caramba, é verdade. É verdade. Aí, pô, essa foi de arrepiar, cara. E aí, cara, é isso. Era uma loja daquelas que era revelação de foto e videoclube, né? Videolocadora. Videoclube, olha o velho falando. Pra saber o que é locadora, precisa ser velho, imagina videoclube. Aí, meu irmão, cara, essa foi assim, você fala da música, eu lembro dessa história. Mas é do Natinho, essa música. Eu já gravei várias músicas do Natinho. No disco solo eu tenho Asfalto Preto, que é a letra do Natinho, que eu fiz a música, parceria com ele. Nossa, tem várias. Qual mais? Ele teve um monte de gente que gravou a música dele. Tinha como é que é o nome ai, cara, lá de Recife? Que gravou: a minha dor não é a dor dela, a minha dor é Doriana, a dor dela é a dor dela. Cara, rolou isso, é dele também. Falando mais desse álbum, o Teletransporte, ele teve uma citação legal, cara. Porque Sim, teve. Esse também concorreu no VMB, O Mundo 300 Moderno, e o clipe do 300 km por hora, que é uma das melhores músicas que eu acho que eu. Cara, essa música. Quem nunca mandou É, essa música pra alguém? Ah, é? Cara, mano, essa letra do Mundo Moderno, eu acho ela é bem atual. Fala do mundo moderno. E o clipe também é sensacional, né? E o clipe também é bem sensacional, vocês tocando Em Londres, em Londres. Esse dia, Quem teve a ideia de fazer aquele... Cara, foi o diretor. Aquilo é o seguinte, né, esses caras que tem a galera que fica ali, aquelas estátuas humanas pintadas de prateado, né? Sim, de sim. cor de metal, assim. Aí lá em Londres tinha... porque, sabe que ano que a gente fez isso? 2007, eu acho. Agora já não tem mais graças à estátua humana, né? Mas teve uma época que era uma parada assim. Aí tinha
vários artistas de rua que ficavam fazendo isso, que é ali na beira do rio Tâmisa. E aí tem uns caras que fazem aquilo que a gente tá fazendo ali, que é tocar no instrumento, fazendo uma mímica do instrumento. Aí ele falou, cara, só que os caras fazem sozinho. Aí ele falou, cara, vamos fazer uma banda fazendo mímica. Sabe, uma banda, cara, essa foi a ideia. Ele viu um show nosso lá, é um cara neozelandês. E aí ele falou, ó, quando vocês voltarem a gente faz o clipe. Aí rolou, eu mandei pra MTV, pô, eu gastei uma nota pra transcodificar, que ele mandou num CD, num sistema britânico lá, nossa, pô, gastei uma nota, sei lá, tipo, só pra botar no sistema porque pra MTV passar. Uhum. Aí rolou, aí concorreu, não ganhou, mas concorreu. Uhum. Aí foi massa esse. 300 quilômetros também tocou demais na MTV. 300 quilômetros tocou, Foi. Tocou bastante. Tem atores globais, não sei o que lá. Foi caro esse clipe? Custou um normal, um clipe brasileiro. Tô tocando no parque de diversão, né? Lá na Baixada Fluminense. Foi isso, parque meio antigo, né? Vintage. Bem vintage. Não, então, eu falo porque eu escutei muito CD, eu acho muito CD muito legal, cara. Esse disco muito Cara, eu gosto de todos, assim, é legal, assim, Mas tem um em especial? Assim, o Vida Real, que é o segundo, eu acho ele muito mal gravado, não gosto da gravação, mas as músicas são boas, a gente regravou elas depois, quase todas as músicas, em outras coletâneas, sei lá o quê. Uhum. Então passa, mas depois teve, eu gosto, o mais clássico nosso é o Nada Pode Parar, os Autoramas, né? É o que é sempre citado. Uhum. O primeiro álbum, Estresse, Depressão e Síndrome do Pânico, que também foi um nome muito que só foi compreendido recentemente. Tá fazendo 25 anos esse ano, vai sair em vinil, vai sair várias. Talvez a gente tá pensando em fazer shows comemorativos e tal. E eu gosto muito do Música Crocante, acho legal. Eu gosto muito do Desplugado, acho legal pra caramba. A gente fez em cima do Violent Femmes. Assim, em vez de tocar sentadinho, tocamos em pé e coisa e tal. E também, isso também foi uma coisa que a galera não entendeu. Quando o formato do acústico é tão ali, quando, pô, mas é acústico, vocês estão tocando em pé? Não é assim, cara. Tá vendo? Você vai querer fazer uma coisa a mais, e aí eu não entendi, sabe? E rola isso, sabe? Porque o formato do acústico sempre foi aquela coisa, todo mundo sentadinho ali. Sempre puxando ali. Aí a gente achou que a gente tava contribuindo com alguma coisa. Não, tá errado. Cara, Mas assim, Mas teve alguém que bateu o pé e falou, não, você tem que fazer sentado. Não, a gente fez em pé, entregamos lá. Ninguém... Aí quando passou, as pessoas, ué, mas não era acústico, então tá em pé? Cara, putz, cara, caramba, não acredito, cara. Ô, Gabriel, mas rola muito isso. O que eu perguntar pra você é um lance da transição, tipo assim, do Little Quail pro Autoramas. O Little Quail era um som mais cru, eu digo do ponto de vista de guitarra, assim, efeito, essas paradas, era mais distorção. E como que, tipo, foi o lance de você se encantar pelos pedais? Até porque no Autoramas você brisa muito com uns efeitos malucos, assim, muito fodas. Então, na época do Little Quail eu já tinha vontade de fazer isso. Só que, sei lá, não sabia como. Mas aí rolou o seguinte. Era um trio. E tinha que ter aquela coisa do rock ali, Paraná, parece... Engraçado eu falando isso, me sinto até careta, assim, sabe? Tipo assim, pô, você fazendo... Eu tô aqui falando, não sei o que, das coisas legais, das inovações, só que eu ficava ali preso naquele lance, eu não sabia como sair. Aí quando a banda acabou, e tipo assim, e tudo dentro da banda você tem que fazer em conjunto, né? Tem que, vamos fazer uma coisa. Aí você já fala uma parada, não, e o clima era assim, você já tava brigando. Você já tá brigado com o cara. Aí você vai sugerir um lance, a primeira reação do cara já é, não quero, sabe? Isso não é Little Quail. Isso não é acústico.
Mas assim, aí, velhinho, mas eu mesmo já fiz isso. Pô, velho, isso aí não tem nada a ver com o Niroquai. Eu também já falei isso, sabe? Assim, só que eu comecei a me interessar por isso. E ver as coisas, começou a ficar mais fácil de arrumar os pedais e coisa e tal, que no início era muito caro, era coisa de playboy, assim, sabe? Hoje você vê todo mundo com suas pedaleirazinhas, não sei o quê. Pô, nossa, isso era um sonho. Aí, Os cara. caras chegam com uma nave espacial assim pra tocar. Assim, ó. Não, e cara, pô, a guitarra deve custar 5 vezes mais do que do que a pedaleira inteira, sabe? Tem outra coisa da pedaleira que é foda, que sempre que dá um problema no som, a culpa é da pedaleira. Não, a culpa é da pedaleira. Não, põe direto no cabo. Aí não funciona, tá vendo? Aí você fala, caramba, sempre a culpa é da pedaleira. É sempre, o cara olha tudo ali. Não, isso aí deve ser algum problema de uma ligação. Pô, velho. Você monta os pedais também? Você tem essa pira de Não fazer sei, de ver. Me arrependo de não ter feito curso de eletrônica. Aí, velhinho, aí quando eu pensei no Autoramas, aí eu pensei, cara, e eu gostava da formação do trio, falei, já sei, cara, eu vou colocar a distorção no baixo pra ser a base e ficar livre pra fazer as coisas na guitarra. Inclusive eu pensei em virar baixista pra tocar aquelas bases, sabe, não sei o que, sabe? E só que aí, cara, pô, já tô mandando aqui no meu lance, pra mandar no outro cara fazer o que eu quero fazer ali, não sei o que. Não, melhor continuar ali mesmo. Aí, cara, E aí ficou o baixo fazendo a base, com a base pesada, com a distorção ali, coisa e tal, e aí eu tava solto pra fazer os outros lances. Os vibratos, as coisas, nossa, eles combinam muito com a distorção do baixo, saca? E aí, e além disso, a bateria ser mais cadenciada. O que abre mais espaço para música. No Liroquai, cara, o Bacalhau é um baterista tão monstruoso, saca? No bom sentido, que ele, cara, que ele ocupava muito espaço. Cara, é um grande baterista e, cara, eu não sei quem toca, cara, é muito espaço, cara, sabe? Cara, e aí você vai ali na parada. Mas assim, eu também tinha muito espaço, que além de tocar, cantar e compor, paraná, beleza, tá bom, vamos nessa. Só que assim, na hora de ter uma ideia dessa, não, cara, tinha que abrir espaço na bateria, não sei o que, os pratos, não sei o que, paraná, bababá. Você vê, o nosso desplugado não tem chimbal, porque o chimbal ocupava muito espaço. Aí tudo tem umas tic, saca? Pra, não cobrir tudo. Aí era isso, cara. E aí, com esse formato, aí o Autoramas, eu consegui fazer isso. Os efeitos, muitos efeitos. Synth, vibrato. Cara, vibrato, pô, tinha época que eu usei 3 vibratos diferentes. Cara, um em cada velocidade diferente. Você vê, o vibrato do Você Sabe, não, é bem diferente do Fale Mal de Mim. Sabe? Cara, aí... sabe, nada a ver. Sabe? Cara, tem aí, velhinho, tem muitas. Assim, eu pirei legal, assim, eu tive espaço pra pirar legal nas coisas. E jogando junto com a voz e tal. Hoje, no meu lance hoje em dia, o Multi-Homem, na carreira, no disco solo, nos shows eu uso 2 pedaleiras, cara. Uma pra guitarra e uma pra voz, os efeitos na voz. Aí, ou seja, ainda tem mais espaço pra fazer isso tudo. E cria uma identidade no Autoramas, né? A galera é engraçado, assim, tem... muita gente relaciona a mim essa coisa dos pedais e das guitarras diferentes, guitarras esquisitas, assim, sabe? Pô, eu vi um vídeo seu daquela guitarra da Argentina lá. Como que foi esse lance aí? Isso foi uma guitarra que eu comprei lá muito... eu vendi ela até já. Sério? Cara, eu tava com 15 guitarras. O Zé tem Aí aquelas não 40 dá. aqui. A guitarra, se você não dá atenção pra ela, ela vai embora. É tipo uma namorada. Cara, é isso. Essa analogia, né? É isso. Pois você tinha 15, né, cara? Pois Como é que é dar atenção pra 15, né? não dá, não tem como, cara. É isso. Aí você chega lá, aí no dia que você pega, ela dá crack.
É isso. O Eduardo Costa lá, o cantor de sertanejo, ele mostrou um vídeo dele, ele tem o quê? Umas 300 guitarras na casa dele, assim. Não sei pra quê. Também, a gente não entende. Mas assim, aí você percebe assim que acho que é uma coisa mais de, parece que status, assim. Porque ele não vai tocar tudo aquilo e aquilo vai ficar parado ali, sabe? Sem ter uma função. Às vezes coleciona. Cara, ó, é engraçado, eu sou um cara que eu não tenho nenhuma tatuagem. Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Eu sempre pensei, na hora de pensar em gastar meu dinheiro, eu sempre pensei em disco, em pedal, em guitarra. Tá? Nunca pensei em tatuagem. Tem gente que. É isso, esse cara tem 300 guitarras, tem gente que é todo tatuado. Aí tá tudo bem, vamos nessa. Cada um na sua. Sabe? Então, eu falo mais pelo sentido de, tipo assim, pô, é muita coisa ali que, tipo, tá lá, assim, jogado, velho, assim, parado, assim, ele mostrando e tal, muitas guitarras, assim, lindas, maravilhosas, mas... É aquela coisa, Não, né? pois Aí vem esse lance que você falou da namorada, né? Pois é. Tá ali a guitarra esperando um carinho e tá ali, tá infeliz. E quantas você tem hoje? Cara, hoje, sei lá, 5. 5. E... Pra tocar você leva 2? Levo 2. E assim, cara... Mas assim, eu fiquei... até por conta dessa entrevista aí da sinfonia, da guitarra argentina... Nossa, aí você pega assim, você vai nos comentários do vídeo, aí tem um monte de gente que se amarra pra caramba. A maioria se amarra. 80%, 90%. Mas sempre tem uns caras. Caralho, que guitarra horrível! Nunca vi um negócio desse. Cara, mas eu levei a guitarra porque você nunca viu um negócio daquele. Aí tem uma hora que a guitarra realmente tá um pouquinho desafinada. Aí, assim, eu não gosto dessa guitarra porque ela não afina. Não é que ela não afina. Ela realmente ali, ela tava um pouquinho desafinada. Ali num momento tal, o cara editou e fez. Sabe? Os haters, né, mano? Não, mas assim, cara, teve um negócio, pô, tem tem uma página aí que eu não vou dizer qual é, que diz que as guitarras são feias. Falei, cara, as guitarras não são feias, todas as guitarras são lindas, velho. Você que não gosta de guitarra, saca? É isso. Você que tem mau gosto. Não, velho, cara, sei lá, tem gente que... Né, que não gosta de tal coisa, aí não gosta e diz que é feio, cara. Aí uma vez eu tirei, alguém me mandou uma foto com a guitarra, foto maneiraça, eu com a Janine Gemini, assim, linda. Cara, aí eu botei, eu odeio essa página, escrevi. O cara da página foi lá e botou pra todo mundo me detonar na página. Nossa, e aí só bolsominion. Nossa, velho, cara. Aí os caras falando, nossa, galera me mandando mensagem inbox falando, meu irmão, você é um filho da puta, eu quero que você morra de câncer. Eu falei, velho, só porque eu não tenho uma Stratocaster, velho? Sai fora, meu irmão. Cara, aí teve vários que falaram, printei aqui, vou te processar. Mas não fiz nada. Só pra botar aquele medo, né? Só pra aquele sustinho. Não, era aí, cara, e assim, completamente idiota, cara. Não, e só bolsominion, nossa, velho. Cara, inacreditável. E aí, cara, foi... E foi isso, o dono da página, assim, botou lá pra galera me detonar. E tipo, só falou merda, sabe? Só falou idiotice, coisa e tal, parará, sabe? Cara, aí rola isso, tipo assim, então eu fiquei famoso, uma das coisas era isso, de gostar de guitarras diferentes, né? Ou que as pessoas chamam meio esquisita, ou no caso de um cara que só entende que guitarra boa é uma Stratocaster ou uma Les Paul, que eu gosto de guitarras horrorosas, saca? Mas é isso, é isso aí. Ô, Gabriel, você falou no referente que você já tinha mandado música para os artistas, e eu acho que eu vi você falando em algum lugar que aquela música Miss Simpatia do Traje é sua, né? Cara, acho que é um disco que eu gosto muito do Traje. E tem essa música, eu não sabia que era sua. Eu gosto muito dessa música, eu não sabia que era sua, legal. Cara. Como é que rolou esse lance de, mandar música pros caras e tal? Cara, o Mingau, quando entrou na banda, falou que, sei lá, que eles queriam fazer um disco novo, que ele gostava das minhas músicas, pra eu entregar umas músicas. Aí eu fiz 3. Essa, Minha Simpatia, que eu fiz junto com o Renatinho, do Canastro, do Cabula Tequila, meu parceiraço. E fiz Rei da Implicância e outra chamada Ressaca Moral. Aí ele escolheu Minha Simpatia, o Roger. Eu fui num show deles lá em Niterói, morando no Rio, fui lá, fiquei batendo papo com ele.
Eu sempre me dei muito bem com ele. Uhum. Aí rolou isso. Sabe que ano foi isso? No 2000. E é isso. Foi quando ele, um pouco antes de lançar o disco deles lá, Os Invisíveis. É, isso aí. E aí, o Bacalhau, que era do Little Quail, ainda não era do Traje, ele falou que ia gravar música minha. Era uma outra formação. Aí acabou entrando. Mas já tinha o Mingau. Aí acabou entrando o Bacalhau na batera e o Serginho Serra, que já tinha sido do Traje, na guitarra. Eles que gravaram. Uhum. Eu tenho uma versão demo de Minha Simpatia com a formação anterior. Uhum. É engraçado. Nunca saiu. E. Nossa, eu gosto muito dessa música. Essa música pra mim É bem legal, é. Eu tive É bem inspiração legal. pra fazer ela. Ah, cara, junto com o Renato. Era isso, era, sei lá. Acho que a letra fala por si só, assim, sei Sim. lá. Mas quando você vai compor uma música assim, tipo, já vem a ideia na cabeça? Cara, como é que funciona? Ou é meio que. Velhinho, às vezes você vai assim, compilando ideias na cabeça, assim, sabe? Você assistiu um Aí tem filme e você fala, coisa. caramba, que legal. Ah, é engraçado, às vezes assim, você assiste um filme, você sai tudo inspirado, assim, mas não vem uma música. Uhum. Depois você vem, cara. As músicas vêm mais quando você tá tomando banho, quando você tá andando. Tipo assim, a concentração é a matéria-prima da música, Uhum. sabe? É você tá ali, como diria o policial da Porta dos Fundos, você tá ali, eu consigo mesmo. Pra você ver a melodia primeiro a letra. É variado, rola de tudo. Rola, Às vezes vem a ideia de uma letra e você vai encaixar não a tem melodia. ordem, né? Às vezes vem uma rima, vem uma coisa, vem uma ideia central, e aí vai. Teve uma vez que eu fiz um negócio, assim, uma parada espiritual, assim, que eu fui fazer, que aí, nossa, que me vieram 3 músicas prontas, assim, lá. Assim, você acessa, assim, Uhum. a antena tá ligadaça, você tá lá super ligado, vem, rum, cara. Cara, é incrível. E tipo assim, por exemplo, eu ando muito a pé. Às vezes até tem gente que até, poxa, vem andando na rua, nossa, eu tava concentradão pensando numa música, sabe? Mas vem isso, assim, esses últimos anos foram dos anos que eu mais compus, cara. Ali depois que eu me separei, não sei o que lá, parará, porque ele muito mais tempo sozinho e coisa e tal. Nossa, veio muita música. E vem, assim. É isso que eu tava falando. Quando a gente tava falando no início do papo, como é. Parece que você recebe tem um dia que você recebe uma autorização, assim, sabe? E aí, cara, se você tá ali pedindo, ó, tô disponível, parece que vem, tchum, sabe? E dá pra tirar um dinheiro legal com direitos autorais? Cara, dá sim. Tipo, Assim, sempre com pingozinho com todo mês lá tá monte. pingando? Assim, você tendo feito uma quantidade de coisas. Sim, mas assim, eu toco, eu componho, eu faço coisa, eu produzo, sabe? Eu faço um monte de coisa, sabe? É isso. Gasto muito dinheiro à toa. Compro guitarra esquisita, pedal esquisito. Disco pra caramba. É isso, mas assim, é isso. Não, porque eu conheci um. O que fez o Bozo lá, o Pajé, ele é compositor, ele compunha pra vários artistas sertanejos, né? Aí, tá, ele falou pra ele, pô, um dia tava duro, R$ 100 no bolso, aí eu passei no banco assim. Falei, deixa eu ver se eu tenho pelo menos R$ 10 aqui, alguma coisa que passou. Tinha R$ 2.000 lá de uma música que ele tinha mandado lá pro cara. Eu falei assim, porra, Ah. que salvou meu mês aquele negócio. Eu não passo por isso que eu cuido bem das paradas. Ele já não Tô cuidava, sempre né? ali O em Bozo, cima. né? Tô sempre ali em cima. Uhum. Mas tô ali. É difícil ter uma surpresa, assim. Aquele filme meio documentário do Nada Pode Parar o Autoramas, como que veio o lance da ideia, assim? Cara, não foi a gente que fez, foi tem 2 caras lá do Rio, Manuel Magalhães e Bruno Bouzella. Onde eles me ligaram e falaram, a gente tu vai fazer um documentário sobre eles falaram que ia fazer tipo uma série. Acho que acabou, o nosso, acho que foi o único que eles conseguiram terminar. Sobre álbuns importantes da música brasileira. Aí foram lá em casa, fizeram a entrevista, eu nem sabia que ia ter os outros integrantes, que é assim que eu não tenho contato com eles há muitos anos. Uhum. E aí...
E aí rolou. Um dia o cara, o Alit, que é o cara que faz o festival Inédit, falou: pô, vai ter um filme do Autoramas aí. Eu, caramba, ó, aquela entrevista eu fiz há 10 anos atrás, 2015. Você nem lembrava mais. Cara, quando eles falaram que ia ter, eu falei, cara, documentário do Autoramas, o que foi? Que tem tanta coisa que a gente grava. Eu falei, cara, aí, do álbum nada pode parar. Ah, lembrei e tal. Aí quando eu fui ver ali que eu vi os caras falando, tem, assim, tem uma parada assim que é louca, que é o seguinte, que a Simone fala, porque a turnê do álbum, não sei o que, cara, ela saiu da banda. Ela não fez a turnê. Ela falou, a turnê foi maravilhosa, cara. Tem isso no documentário. E, mano, como é o perrengue que o Autoramas passou? Você passou com o Autoramas, cara? Ah, muitos, nossa, milhares. Mas tem um especial. Assim, Aquele que tá no topo? Milhares, não. Especial, entre aspas, né? Porque o perrengue Cara, nunca é bom, né? Cara, assim, Apesar de fazer a gente nós sermos melhores, mas... Pô, assim, mudança de formação sempre é uma tristeza, assim, É, sabe? eu acho chato porque às vezes você tá com um projeto, você tá com uma ideia, tipo assim, pô, vamos fazer o álbum e tal, fazer a turnê, nossa. aí chega alguém e fala, então vou sair. Aí você fala, putz, cara. Cara, quando a Erika entrou na banda, e aí até era o Fred e o Melvin, Uhum. pô, a transição pra isso aí foi muito sofrida. Foi muito sofrida. A gente tava com agenda internacional, festival na Inglaterra, na Espanha, não sei o que, parará. E aí os outros decidiram sair da banda, tipo assim... Eu, assim, a jato, armando as coisas e fazendo os lances. Tipo, a gente foi fazer um programa pra Globo. Uma dos integrantes não compareceu. Cara, esse Autoramas no auge. E não sei o que, cara. A menina não apareceu. Queria arrumar briga comigo. Nossa. E aí foi brabo. Mas Foi. era pra tocar? Hã? Era pra fazer um som no programa ou não? Não, Só era um programa ao vivo, no RJTV, sabe SPTV, RJTV. Aí, foda. Achei que se É. fosse só entrevista e tal... Velho, não, tivemos que eu botar falei, uma tá, outra mas- menina com a máscara de luta livre. Uma boa saída. Velho, nossa, foi assim. E tipo assim, aí com isso eu descobri um monte de coisa, um monte de tramóia. E acabou que saíram os dois. E eu fiquei sozinho na banda. E esse foi um perrengue. Esse foi foda. Você foi em que ano? Foi em... 2014, foi de janeiro de 2015, foi de 10 anos. Foi, cara, meu aniversário 16 de janeiro, meu aniversário, eu passei assim, cara, quase tendo um AVC. Assim, cara, velho. Assim foi. Cara, ainda minha avó morreu. Nossa, mas foi assim, cara. Nossa, velho. Foi Tudo deu errado. isso, cara. E tipo assim, e tava tudo no. A gente com a agenda do ano de 2015, cara, assim, Estados Unidos, México, Inglaterra, França, Espanha, Áustria, sei lá o que, Suécia, Finlândia, cara, nossa, Itália, Suíça, Holanda, Bélgica. Holanda não, Países Baixos, né? Cara. Países Baixos. Nossa, velho, esse foi brabo. Foi assim, e rolou, assim, cara, assim, né, não vou contar aqui, mas assim, rolou uma, cara, assim, fui muito passado pra trás e descobri em cima, só que aí, cara, como é que eu vou as pessoas junto, saca? E aí foi foda. Mas Esse foi um conseguiu- perrengue, esse você foi o maior cons- perrengue. Mas você conseguiu cumprir a agenda? Aí eu Conseguiu botei. chamar- Chamei a Erika, que era minha mulher. Chamei amigos que eram próximos, que tocavam em outras bandas comigo. E aí fomos fazendo. Só que aí não deu certo. Foi muito em cima, não foi pensado, sabe? Uhum. Várias coisas não foram combinadas. E aí foi ruim. Acabou que a Erika ainda ficou na banda por muito tempo, até a gente se separar. Mas aí o resto da galera ficou, sabe, foi mudando. O Jairo que tá comigo já de 9 anos já.
E o Lúcio, que é o nosso empresário, também ficou. Isso que foi uma coisa também muito boa. Porque se não tivesse ele também, nossa, eu sei lá o que tinha acontecido. Eu não ia aguentar. Assim, foi um golpe muito, muito, muito forte pra mim, assim. E todo mundo já tinha planos para não sei o que, para sua vida, fazer outras coisas, parará, bababá, bababá. E eu ali, cuidando da coisa que todo mundo já sabia que iam sair fora, que iam, sabe? E eu, sem saber de nada. Assim, o marido traído, o último a saber. Nossa. Bicho, nossa, fiquei com muito ódio e, cara, aí, sei lá. Nossa. Chegou a pensar em desistir? Tipo, Cheguei. Chega, Cheguei. vou fazer outras coisas. Assim, vou Cheguei. tocar com outra banda, fazer outra coisa. Pô, velho, os meses sem tocar, sem fazer show, velho, você não, cara, músico não aguenta ficar sem fazer. Imagina, ó, você consegue ficar aí sem trabalhar 3, 4, 5 meses? Cara, quem consegue? Pô, eu passei por isso. Ainda tendo que reestruturar tudo e gastar, investir e não sei o quê. Nossa, velho. Sim. E ninguém me avisou nada, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer... Cara, nossa, esse foi o pior perrengue que eu passei. O Fred, ele ficou quanto tempo no Ficou um ano. Um ano? É. Como é que rolou o convite pra ele tocar com vocês? O Fred rolou o seguinte, ele tocava na banda da Érica. E aí ele tava lá em casa o tempo todo. Uma banda solo da Érica. E até eu fiz turnê com a banda da Érica na Europa, com o Fred tocando. Eu era o baixista. Era o Alê, o Moraes na guitarra, a Érica cantando, o Fred na bateria e eu no baixo. Eu joguei a fazer turnê na Europa com eles. E aí a gente tava super próximo, depois de muitos anos, de Brasília e tal. Chamei ele pra banda. Fred, puta batera, toca pra caramba. Só que dentro do Autoramos ele não entendeu nada. Ele não entendeu. E aí não rolou. Cara, é isso. A parada desse, ele não entendeu o que era o Autoramos, não entendeu. Ele achava que era tipo Raimundos. E não era. Não. O Gabriel, o primeiro, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, o primeiro disco do Autorama você gravou sozinho. Que eu acho que teve aquela brisa de você gravar, acho que guitarra e baixo e pegar uns cortes. Um sample de batera. Foi. Mas assim, eu gravei a demo toda sozinho. Aí depois no disco, aí já tinha Simone Bacalhau, já estavam lá fazendo. O que eu ia te perguntar nesse seu projeto solo, pra você gravar as paradas também foi mais ou menos nessa pegada? Algumas músicas sim, as primeiras sim, mas não todas. As mais recentes tem o Fernando na batera. É isso, ele participou bastante. As primeiras que eu fiz sozinho, e o Jairo também me ajudou muito. Até o Jairo, que é o baixista do Autoramos. No Peru Pará, quem faz o baixo é o Jairo. Que hoje sou eu que faço ao vivo, mas quem fez foi ele. O baixo com o Phaser. Teve um outro disco que eu lancei com o Jairo, antes dele entrar no Autoramos, que foi um disco instrumental, o Gabriel Tomás Trio. Que eu gosto muito desse disco. Que ele é de 2019. E a gente tava indo bem com esse projeto, aí veio a pandemia e cortou geral. Cara, eu lembro que a gente tinha 8 shows marcados quando começou a pandemia. E em São Paulo tava rolando legal, que era uma parada surf, assim, instrumental. Mas tinha umas músicas com vocal, tipo, até tem um clipe dessa música bem legal. Que foi o Peras que fez, que era o batera do trio. É isso. Faz muito tempo que eu não falo com o Peras. O Peras, ele torce pelo São Paulo. Aí o Botafogo eliminou o São Paulo ali na Libertadores. Ele veio... Aí ele apareceu. Pô, falando em futebol, cara, você esperava esse ano do Botafogo, velho? Pô, claro, meu irmão. Melhor time do mundo. Depois daquela decepção de... Foi foda. Foi. Cara, 2023. Essa 2023, mas parecia que alguma coisa tava errada ali, cara. Era isso. Mas não, mas assim, você pensa o Botafogo 3 anos atrás, pô, ia acabar, cara. O time masculino, o futebol masculino ia acabar, cara. E talvez tivesse ali o clube ali no bairro, né, Paraná, sim, aquela parada, General Siberiano. Mas, cara, não... Não, porque aquele lance do Campeonato Brasileiro foi uma coisa bem bizarra, né? Porque, foi estranho. Foi estranho no primeiro turno e foi estranho no segundo turno. É isso, mãe. Não, mas aí se você for ver assim, teve a redenção, né? Pô, ganhar o Brasileiro e a Libertadores no ano seguinte, depois de todo aquele... Os dois, né?
Sei lá, acho que só tem 2 times que conseguiram isso antes, né? Sei lá. Mas, cara, Flamengo em então. 2019. Mas é assim, sei lá, é isso. Tá massa. Tá curtindo a Eu já onda. tinha esquecido futebol, já tinha, cara, era isso. Mas eu, assim, eu via, tipo assim, ó, tô em casa, aí tá alguém vendo, pô, ali, Série B, Botafogo e Brusque, pô, eu vi, sei lá. Cara, não me lembro quanto foi, acho que foi 3-0, sei lá. Mas, pô, eu vi Botafogo e Brusque, porra, lamentável. Mas tava lá vendo, sabe? É isso. Então, por que você virou botafoguense? Desde moleque, Porque desde pequenininho? meu Seu pai, também era meu pai, botafoguense? família toda. Sua família era do Rio? É, Seus pais é, eram do Rio? Da minha mãe, sim, a família da minha mãe, sim. Mas é que é o seguinte, o Brasil inteiro torcia pelo Botafogo na infância do meu pai, coisa e tal, sabe? Botafogo e Santos, os maiores times do mundo. Botafogo era o Globetrotters do futebol, sabe? Ganhava cachê para ensinar futebol na África, na Europa, na Escandinávia, não sei o que lá, era isso, sabe? Por isso que até que não jogava Libertadores, não levava a sério. Eles iam ganhar muito mais dinheiro jogando lá na Finlândia, sabe? Fazendo turnê, sabe? 7 amistosos na Finlândia, era É isso. porque era bem normal naquela época. fazer Era isso, né? Era tipo, sabe o Globetrotters do basquete fazendo, não sei o que, era tipo isso, Botafogo era isso. E aí, cara, a parada é essa, e realmente, era um absurdo. Aí meu pai era assim, e tipo assim, e quando teve a mudança da capital do Brasil para Brasília, né, as famílias todas, que eram grande maioria botafoguense ali, funcionário público, não sei quem lá, Paraná, foram para lá, e é por isso que Brasília ainda é a cidade que o Botafogo é a maior torcida. Só tem 2 cidades no mundo que o Botafogo é a maior torcida, em Brasília e em Juiz de Fora. Não, é engraçado porque assim, você vê uma galera de Brasília assim, a maioria torce pra outros times. Porque Brasília também não tem um time de futebol ali, né? Tem. O Brasília, quando teve o time que foi bom, aí era do Luiz Estevão, que era do mega corrupto. Então, pô, ninguém é contra. O brasiliense? Tinha o Gama também, né? O Gama. O Gama é outra cidade, né? Assim, o Brasiliense eu acho que também é de Taguatinga, né? Não sei, não tenho certeza. Eu me amarrava na história. Você sabe que tem o Legião Futebol Clube, né? que os caras cantam que país é esse no estádio. Não sei se ainda existe. Mas esse é demais, cara. Legião Futebol Clube. Eu torceria pelo Legião Futebol Clube. Legião Futebol Clube é ótimo. Rola, procurei. Não, eu fiquei sabendo esses dias que teve um time da Igreja Universal, cara. Não, aí não. Não, o time da Igreja Universal acho que, se não me engano, era do Rio. Mudando de assunto, Gabriel, como é que rolou o selo, cara? O selo, maxilar? Isso. Eu lanço um monte de gente no selo, cara. E como é que tem um selo É a hoje em segunda dia? vez que eu tenho selo. Eu tinha um selo chamado Gravadora Discos. Olha o nome. Tá vendo? E como é que é ter um selo hoje em dia, cara? Cara, eu tento ajudar as bandas. Eu tenho selo, tenho um prêmio Gabriel Tomás Sim, de música sim. brasileira. Também que eu tento, assim, velho, antes de tudo eu sou um fã de música, sabe? Eu gosto de ouvir música, ouvir coisas, de estar ligado nos lançamentos, nas novidades. Eu gosto. Aí eu vou e passo. O Maxilar, o meu sócio é o Rick, que ele também tem uma produtora chamada Maran. E a gente lança as coisas ali. Ele tem as coisas dele, eu coloco as minhas. No Maxilar eu que escolho as bandas. Mas assim, aí vamos mandando brasa. É o Rick Vai lá ter de muita Jundiaí, coisa. que é do NDK. Isso, Pode crer, brother. Eu morava em Jundiaí, né? Aí, cara, cara, é mó barato, cara, é muito bom. Lanço as coisas, boto um monte de gente pra rolar. Já tentei fazer uns festivais, não foi exatamente um sucesso. É muito difícil fazer produção. Por que não rolou? Qual a dificuldade pra fazer? Cara, não tenho apoio, sabe? Não consigo ter um patrocínio, não rola. Adoraria. É tudo sem grana, sabe? Eu trabalhando sozinho, não tenho como pagar outras pessoas. É isso. Aí é brabo. Sabe? Fica difícil. Porque ainda mais sem apoio, né? É. Fica muito difícil fazer um festival, né? Complicado. Aí, cara, muito difícil. Tem alguma banda assim que você pode falar assim que você recomenda aí? Porque você ouviu que você falou Do essa selo? Vale a pena, do selo que você tá lançando. Eu lanço, no selo eu lanço coisas clássicas, tipo Space Rave, que é lá de Porto Alegre. Pô, já lancei o Educar,
também. O vocalista do The Fala. Uhum. Pô, ó, uma que eu boto muito fé é a Percy, que é uma cantora, uma pilha pop moderno, eletrônica, MPB. Cara, legal pra caramba. Muito bom. Ela, pra mim, ela tá pronta. Ela é uma estrela. Eu lanço Nicolas Não Tem Banda, saca essa banda? Pô, Nicolas não tem, mano. saca essa banda? Não, não. Pô, vi. velho, você vai adorar, cara. Você Qual vai que é a adorar. pegada deles? Cara, um rock sujo. Boa. Cara, bicho, nossa, as letras sensacionais. Pô, procura aí, velho. Nicolas não tem banda. Pô, Nicolas Não Tem Muito Banda bom, é muito bom, sensacional. Daqui de Nicolas São não Paulo. tem banda. É um povo que é do Rio Grande do Sul que mora aqui em São Paulo. Ó, eu lanço o Bong Brigade, que é a banda do ET, lá do Ex-Mussarelas. Uhum. Eu lanço. O que mais? Ai, meu Deus. Nossa, a capa do disco deles, cara. É o. Olha. Never Se mind. liga. Depois eu coloco aí na edição, vocês vão ver. Põe aí, cara. Nicolas ver. não tem banda. Quer ver? E tem bandas que eu não lanço, que eu não, sabe, que eu acho legais pra caramba. Quer ver um cara que eu acho muito bom, que tocou no meu prêmio, o Abelha, que é lá de BH. Ele é sensacional. Ó, quer ver uma banda que eu adoro? Maga Hood, eu vi o show delas agora no Festival de Ska, domingo. Pô, sensacional. Essa banda cara, é um absurdo, é muito boa. Aliás, foi lindo o show, cara. Tocaram 3 bandas de ska antes do Inocentes, do Roy Ellis. Cara, uma muito diferente da outra, saca? Cada uma com personalidade muito bem definida. Cara, e figurino, e não sei o que, e som. Cara, nossa. Sapo Banjo, banda antiga. Cara, com a nova vocalista, arrebentou. Todo mundo na banda é foda, do batera, do baixista, do maestro da banda. Cara, nossa, um absurdo. Bom pra cacete, cara. Nossa, nota 10. Ô, Gabriel, Cara, você acha que dá pra definir a banda só pelo disco? Ou você acha que tem que ver ao vivo? cara, eu vou te falar o seguinte, velho. Você ter oportunidade de ver, de estar lá, pô, é um barato, cara. Eu tenho aquele disco do Nirvana, que é com uma coletânea de faixas ao vivo. Uhum. Aí o Chris Novoselic que escreve assim. O Nirvana começou com uma banda ao vivo. Ué, mas não seriam todas? É isso, cara. A banda tá ali. O projeto da banda é o show. O primeiro projeto da banda é o show. O disco é um disco bem produzido. Claro que é bom, pô. Adoro os meus discos. Eu amo minha coleção de discos, mas eu também amo minha coleção de shows. Não, porque às vezes o cara, sei lá, a banda vai gravar um disco e talvez na gravação não consiga captar a isso essência da acontece. banda. Isso Por exemplo, você acontece. pega o Kiss nos primeiros discos, assim. O Autoramas mesmo já foi bem acusado disso. Uhum. Tipo, aí você pega o disco, você escuta o disco, você fala, pô, legal, assim, mas você vai ver o show, você fala, caraca, velho, o show é mais legal. É as mesmas músicas, mas o show é mais a energia. Pô, eu nunca fui no show do Kiss, cara. Imagino que deve ser um espetáculo. Nunca fui. Então, tanto que nos primeiros discos do Kiss lá, eles não conseguiam lançar, não conseguiam bugar, porque eles não conseguiam O chegar Kiss, numa gravação. Eu li o livro do Kiss, até eles estourarem com a live. Uhum. Então. Eles contam que o Kiss realmente estourou com o disco ao vivo. Porque parecia que as primeiras gravações estavam conseguindo captar a essência da banda, né? Não tá conseguindo passar a ideia, né? Uhum. É isso aí. Ô, Gabriel, antes da gente finalizar, a gente vai para aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de vir. Só se trouxer mais uma. Você pega lá, queridão. Gabriel, se você tivesse que salvar 3 discos, mano, tivesse um acidente aí na Terra aí, e se pudesse salvar 3 discos, quais os 3 discos do Gabriel que ele salvaria? E um do Autoramas. Cara, ó. Os 3 melhores discos de todos os tempos. Oh No It's Devil. Disco de 82 do Devil, já bem eletrônico, bem new wave. Outro, o primeiro do B52. O amarelo. Tem o Rock Lobster e Dance This Mess Around e Planet Claire. E outro... Lembrando que são os 3 discos que você ouviria pro resto da vida. Com certeza. Nossa, ouço direto. Cara, parece uma missão ficar mostrando o Diva B52 para as pessoas e argumentando que são as melhores bandas de todos os tempos. Sim. Cara, eu vou botar um brasileiro, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Eu gosto muito do punk brasileiro também. Se fosse 5, colocaria Crucificados pelo Sistema, Tente Mudar o Amanhã.
Cara, outro disco que é um absurdo. Ó, talvez fosse um disco, seria Nevermind the Bollocks, Sex Pistols. Sim. Ó, se fosse só um, aí seria esse. Porque aí esse tem tudo ali. Saca? Qual que seria o dessa trinca aí? Vamos deixar 5, vai. Se for um, é uma lista. Se for 3, não tem um. Vai. 5 discos, vai. 5 discos e o... Abre exceção, né? Vamos abrir exceção pro Gabriel. 5 Ok. discos e um do Autorama, se você puder salvar. Aí você já falou 2 já. Tô 3, pô. 3, falei, ó. Deixa eu ver. Cara, eu amo o Roberto Erasmo. Acho melhor que Lennon e McCartney. Não, engraçado assim, que a juventude Nossa, ela pega... essa vão me massacrar até. Não, é engraçado assim que o pessoal vê o Roberto Carlos hoje, mas, meu, eu vi É. os vídeos deles antigo. Mano, de jaqueta de couro, guitarra. rebeldia. Eu falei, caraca. Era, pô. É totalmente até- diferente da visão que a gente tem Quando do eu Roberto falo, hoje. olha só, que fique bem claro, depois vamos fazer um corte aí da parada, ó. Que fique bem Capaz. claro. Quando eu falo Roberto Carlos, assim, o Erasmo tem mais fases boas. Vai, 72 e coisa e tal, sabe? É a fase rock and roll e black music. Isso sim, acho tudo genial. E é genial. E é muito bom. E é popular, e conquistou, e vendeu milhões, e chegou ao ouvido de todo mundo. E é uma fórmula inacreditável de que chegou a todo mundo, cara. É isso, sua bisavó gosta e eu aqui com esse cabelo louco também gosto. Cara, e é isso, cara. Cara, a parada é essa. É muito bom, é bom demais. Assim, tô falando que eu gosto mais do que Lennon e McCartney. Tá, eu também amo Lennon e McCartney. Mas, cara, é muito bom. E assim, as pessoas têm um preconceito. Cara, rolou uma parada, até vou te falar. Rolou agora o filme Ainda Estou Aqui. Aí entrou uma música do Erasmo. É Preciso Dar um Jeito, meu amigo, que tá no disco do Erasmo, que a música é de Roberto e Erasmo, parceiros, nunca foram rivais, nunca foram inimigos, sempre foram parceiros, sempre estiveram na mesma onda. Não quero botar um contra o outro depois que um já morreu, que isso nunca existiu. O Roberto fez a música para o Erasmo: você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Não, cara, não queiram, porque tem isso, né? A galera quer cancelar o Roberto Carlos dizendo que a música é do Erasmo, que o Erasmo é inocente. Cara, aí o Erasmo também maravilhoso. O Roberto e Erasmo, pô, grande dupla. Pô, eu passei o Natal na casa do Erasmo 2 vezes, porque a gente ficou amigo dele. E eu falei pra ele, pô, o Erasmo, você faz parte de uma das 2 maiores duplas de compositores da história do rock. Ele, qual? Lennon e McCartney e Roberto Erasmo. Aí ele deu um golinho assim, cara. Pô, essa foi boa, hein, Gabriel? Aí, cara, saiu quando ele morreu, saiu isso, cara, eu falando no jornal. Cara. Aí, cara, rolou o seguinte, cara, eu botava essa música para meus amigos ouvirem, eu preciso dar um jeito, meu amigo. Cara, a galera achava breguíssima e mandava eu tirar. E mandava não sei o que. Cara, vi várias pessoas, vários amigos meus que já mandaram eu tirar a música. Cara, fazendo story, botando a música. Cara, então tá bom, beleza, tudo bem. Que bom, né? Já nunca é tarde. Porra, mas que já me encheram o saco por causa disso já. E tipo assim, a música é dos dois parceiros. É isso. Cara, que aliás tem uma outra música do Roberto Erasmo que eu não sei porquê, assim, uma coisa da minha cabeça que eu acho que é da mesma safra, que vamos chamar. Preciso urgentemente encontrar um amigo. Que o Roberto era pro Roberto lançar, acabou, gravou uma demo, não lançou no disco, e quem lançou foi os Mutantes. Preciso urgentemente encontrar um amigo. Saca essa? Pô, boa pra caramba. Eu imagino que seja da mesma época. Assim, da mesma safra ali deles, assim, de composições. Não sei. Aí você fez 4 discos, né? Falta um. Aí, ó, agora... O último e o... fugir dessa. Vai escapar, não. Ou Noites de Evil, B-52, Roberto Carlos em de Aventura. Aliás, o filme também é maravilhoso. Deixa eu pensar. Velhinho, põe... Você falou do...
Eu falei vários O outros. Sex Pistols. Eu falei vários outros. Sex Pistols, falei do Tente Mudar Amanhã, do Cólera, sim. o... 4, Crucificados faltam pelo Sistema, São o 5. Ratos, E um do Autoramas que você Não, salvaria? deixa eu colocar. Ó, eu vou botar um Dead Kennedy ali. Como é que é? Plastic Surgery Disaster. Nossa, esse disco tem uma das músicas que eu acho mais sensacionais. Chama Government Flu, é a primeira música. Que a música tem vários riffs, todos são geniais. Nossa, essa música me influenciou muito. O Dead Cara. Kennedys, ele é tipo assim, era um início ali um dos pioneiros do hardcore ali. E era bem. Não era aquele hardcore burrão, né? Ele era um hardcore bem. Ele era um hardcore bem. Tem um cara lá na Europa que aluga instrumento pra gente, que ele é o melhor amigo do Diallo Biafra. Uhum. Aí ele sempre fala, aí ele sempre, você é brasileiro, pô, a banda que o país onde o Dead Kennedys é mais famoso é no Brasil. Eu falei, no Brasil o Dead Kennedys é um clássico. Aí ele fala, cara, você sabe que aquelas riffs todas, você que é guitarrista, que não foi o guitarrista do Dead Kennedys, foi o Diallo Biafra que, ele falou, o Biafra que fez, e aí o cara, ele cantava e o cara tirava ali, sabe? Não foi ele que fez, é da cabeça do Biafra. Eu falei, porra, gênio. Gênio. E o do Autoramas? Do Autoramos, o melhor, eu vou te falar. É o que você salvaria. Cara, eu acho que o melhor disco do Autoramos é o Libido, é o penúltimo disco. Uhum. É o disco mais sujo, com os melhores riffs e coisa e tal. Assim, o mais clássico do Autoramos é o Nada Pode Parar os Autoramos. E talvez muita gente diga que seja o primeiro, o Estresse e Depressão e Síndrome do Pânico. Mas eu ficaria com o Libido. Eu acho que esse é o mais bom. Mais bonzão. Certinho. E pra gente finalizar os próximos projetos, o que a gente pode esperar aí do Gabriel esse ano aí? O Autorama, a gente tá fazendo esse negócio do Autoraminhas, vai sair esse disco infantil, que é uma surpresa pra muita gente. Já teve gente que já me xingou por causa disso, mas tudo bem. Mas é mó barato, nem ouviu, só que, sei lá, que quer encher o saco. É o mesmo cara que criticou o acústico de pé, tá ligado? Não, isso foi gente sabe, foi gente que entende do negócio. Cara, mas assim, e continuo fazendo meu show solo. Tem vários shows aí. Eu vou em março tem um viagem pro Rio, Macaé, 2 cidades do Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim, inclusive, falando do Roberto Carlos. Vai ter... cara, vai ter vários shows aí, interior de Minas. Então eu tô viajando muito com esse show. Gabriel Tomás, Multi-Homem. E vou eu e o Fernando, só 2 no palco, as pedaleiras e tal, tá rolando muita coisa. Cara, a gente vai fazer com Autoramos, a gente vai fazer show com Fuzz Tones no Cine Joia, dia Liberdade. 17 de abril. Ali na Liba, né? Pô, cara, tem várias coisas pra rolar aí, eu esqueci aqui, sei lá. Qualquer coisa eu vou... Fala suas redes sociais aí pra gente. Do Autoramas é @Autoramas. Todo mundo que gosta deve ir lá. Se bem que tem muita gente que fala assim, nossa, nunca mais vi nada do Autoramas. Ué, você não segue a nossa rede? Cara... Tá tudo lá. Cara. Cara, essa desculpa é muito velha, né, cara? Cara, pô, como é que pode? Pô, caramba, você não comprou nossa fita cassete? Cara, e tem o meu que é @Gabriel Tomás Trio, THOMAZ Trio, que eu fiz na época do trio instrumental. É isso. É isso, Gabriel. Obrigado por ter participado. Obrigado, bro. Fico feliz muito, a gente ficou um pouco nervoso. Quer dizer, eu fiquei nervoso porque... Por quê, bicho? Porque você é um cara que, eu cresci vendo... acompanha a Miliana. Cresci vendo você na MTV. Eu era muito moleque, assim, acho que... Se eu soubesse, eu trazendo uma cachaça aí. E você é um cara que, mano, desde moleque, assim, que quando eu tinha molequinho, assim, fã de Raimundos, assim, aí sempre falava do Gabriel. O Gabriel. E acabou conhecendo Autoramas, o Little... Pô, é legal ter você aqui, poder te conhecer pessoamente, e é isso aí. Momento de chat, né? Eu não sei se eu posso anunciar ainda. Vai ter uma reunião do Little Quail em Brasília. Porra, massa. Em maio. Rufem os tambores.
Estamos aí. Deve ter até ensaio. Putz, cara, Com a formação original? eu e o Bacalhau. A gente tá amigo de novo. Aí, muito amor, muito amor. Aí é o seguinte, ó. O chato é o ensaio. Puta, ensaiar aquelas músicas tudo de novo, cara. Pô, devo até chegar com música nova ali. Uma vez a gente fez o ensaio do Little Coelho, não sei quando, faz tempo. Aí o Zé falou, pô, Gabriel, não tem música nova, velho. Cara, eu fazendo uma parada assim na guitarra. Pô, vai ver com música nova, velho. Tô aqui pra ensaiar, aqui, não sei nem se eu lembro. Cara, que as músicas do Little Coelho eu toco de cabeça pra baixo, cara. Cara, tá grudado no cérebro. Pô, uma parada que eu ia te perguntar, lembrei agora, antes da gente gravar. Você conheceu o Telo? Provavelmente. Sim. Ele é meio doido mesmo, daquele jeito? Cara. Ele é. Porque, porra, o que eu não conheci pessoalmente, mas eu vi muitos vídeos e tal. Algumas composições. Velho, nossa, eu tenho histórias com o Telo maravilhosas. Tem Mas ele me bloqueou. Sério. É. Puta, mas rolou treta entre você? Rolou. É. Rolou. Aí, cara, política. Cara, coisa. Nossa, ele falou coisas assim absurdas. Ah, eu lembro. Eu lembro até no Facebook foi isso aí. Mas. Fala das coisas boas, né? Assim, ameaçou que ia me agredir, coisa e tal. Paraná. Ei, Pô, mas tu É, os amigos de Brasília, de moleque lá. Mas deixa pra lá. Mas não tem nem coragem, né? Vai ver. Aí vou mandar pro Telo. O Gabriel falou que não tem nem coragem. Não tem coragem mesmo, não, cara. Ele me ama, me ama. Não, e tipo assim, nossa, é religioso, fervoroso. Cara, nossa. Mas eu amo ele, imagina. Cara, é isso. Nossa, tem histórias com o Telo maravilhosas. O Telo é um grande personagem, saca? Eu assim, vou fazer uma crítica, assim. Eu não sei por que ele decidiu tomar determinado caminho de tratar as pessoas que sempre fizeram coisa com ele dessa maneira. Eu acho que não é inteligente, sabe? É isso. Mas se é isso que quer fazer, tarará, que de repente até você está perguntando sobre ele para mim, porque isso chama atenção, sabe? E de repente ele vai nessa. Cara... E... ele tem uma história. É óbvio que ele tem uma história importante na parada toda. Eu perguntei mais por causa disso. porque Cara, isso mas aí eu não sei lá, parece que pra ele não é suficiente. Então. tinha uma banda lá. Puta, aquela banda era sensacional lá, Hostil. Cara, que banda foda. eu quase gravei uma música dele do Hostil? do Alex Brother. Ah, Alex Brother. Aham. Alex Brother, o cara pra Fentex. É isso aí. Meu topete é lindo. Eu ia fazer o clipe. Meu topete é lindo. Cara, velho. E aí eu comecei a ficar com medo, que eu vi ele fazendo tanto, cara, e não botei no repertório. Cara, tem uma música dele que se chama Namorada Feiticeira, que é dele Sim. com o Digão com o Rodolfo. Nossa, que essa música, se tivesse sido lançada, ia ser um mega hit. Essa tá no disco, né? Né? Tá. Cara, mas essa era uma música do Raimundos. Era uma música para os Raimundos, ou dos Raimundos. Não, mas tem música É ali uma que pena que não tenha sido lançada. Aquela Eu sempre falava pra eles, quando vocês vão lançar Namorada Feiticeira? Que essa ia arrebentar. Tem uma que chama Raimundeiro. Tem alguma sei. coisa dos caras? Não. Não sei. Não sei, bro. Mas aí é isso. É isso. Cara. E novamente agradecer você por ter aceitado. Eu ia ter falar colado uma coisa aqui que vai ficar pra depois. Aqui. Não, Você fala quer agora. deixar? Quem for ver, é que eu não esqueci. Quem for ver o podcast fala, cara, ele ia falar um lance. E aí ficou pra trás, mas deixa eu falar. Não, mas fala aí, pô. Podemos deixar a parte 2. Esqueci. Esqueceu mesmo? Se eu soubesse, eu falava. Certo, então é isso aí. Então, novamente, Gabriel, obrigado por você ter participado aí, você ter topado vir aí. E, Rafa, tem mais alguma coisa pra Não, perguntar? só Alguma coisa agradecer pra também. Valeu mesmo, Gabriel, de verdade. É Tamo nóis. junto, irmão. Obrigado por ter aceitado, ter topado trocar uma ideia com nós. E, cara, Estamos você aí. faz parte da história da música brasileira e a gente, Obrigado, porra, a bro. gente, né, galera. A gente fazemos o que podemos. E é legal você estar com nós aí, tocar essa ideia. Demorou? Vamos nessa. É isso, a gente tá encerrando mais um do Namara Cash. Criudão, obrigado, mais um episódio. Eu agradeço, só Tamo agradecimentos. junto aí. Valeu, Gabriel. Valeu, Muito foda aí. Espero que seja o primeiro de muitos aí. É isso. Tamo junto. Pimentinha, Mais um episódio. mais né? um, é nóis. É isso, cara. A gente, Chegando no segue, 100. segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok. A gente também tá no. A gente tá no X, a gente não tá mais, né? Não. A gente tá no Instagram, no TikTok, mais fluente no Facebook também. A gente tá lá também.
deixa os likes aí no vídeo, compartilha aí com a galera se você gosta do nosso trampo. Tem nosso QR Code também, quiser dar uma força pro canal aí, fica à vontade. Tem a palavra do dia, né? Qual que é a palavra do dia? Crudão, essa é pra você, hein? Putz, deixa Quer eu escolher, Gabriel? pensar. Hã? Quer escolher uma palavra? Vamos ver. Puta, agora fodeu. Porra. Cara, eu não sei, hoje eu tô sem criatividade. É isso, sem criatividade vai estar, você coloca no comentário, você que ficou até o final. E é isso. E tem um canal de cortes, né, Pimentinha? Isso, canal de cortes aí, pra você que chegou aí agora aí, não conseguiu ver o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos ali no Dona Mara Cortes Oficial, tá? E se inscreve lá também, é isso aí. É isso. Valeu, obrigado mais uma. É nóis. Falou.